Confras em ação, senhoras e senhores, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, com o Beto Luiz, aqui o nosso patrono. Tudo bem, Beto? Beleza, Alê. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ó o Chico Lang chegando, atrasado, Boa noite, na Chico. loucura, Boa girando a noite, Lula. câmera, Tudo bom, seu pessoal? gambá, seu maluco, tudo bem, Chicão? Eu vou até justificar por que eu me atrasei. Para vocês, meus amigos, uma notícia quente. O novo Ixi, apresentador do Mesa Redonda chama-se Osmar Garrafa, é isso. apresentador do Mesa Redonda. Então, por isso que eu me atrasei, porque eu estava conversando com a Michelle, estava conversando com o pessoal, e fiquei muito feliz com a indicação do nosso querido Osmar Garrafa para ficar no lugar do Flávio Prado, que tentou renovar contrato, não conseguiu, né? Não houve um acordo entre ele e a superintendência, e aí o Flávio Prado achou melhor se desligar. Ele não chegou a um acordo econômico. Foi só por isso que o Flávio Prado está saindo. Não é por incompetência e não é por discordância jornalística, nada disso. Pelo contrário, ele encaixava no perfil, encaixava em tudo que o Mesa Redonda precisava. O problema foi econômico mesmo, né? Não chegaram a um acordo. Isso, o Beto, que é empresário, sabe que isso às vezes acontece, né? Mas, depois de uns dias de busca, a superintendência resolveu escolher o Osmar Garrafa. Eu fiquei muito feliz e estou passando isso aqui em primeira mão, porque vocês, meus amigos, são 4 amigos do peito, do coração, que eu gosto muito, né? Então, vamos saudar o Osmar Garrafa nessa nova empreitada dele aí no jornalismo, né? No jornalismo esportivo. Agora, como apresentador... A grande oportunidade do Garrafa. Conversei com ele hoje também, uma solução caseira, e o Garrafa, que está há tanto tempo nessa aí também, vai substituir o Flávio Prado. A gente que começou Mesa Redonda, eu me coloco aí porque eu também assistia desde garotinho. Milton Peruzzi no comando, depois Roberto Avalone, Flávio Prado e agora Osmar Garrafa. Quem trabalhou muito tempo para ele aqui, ó. Mande, por favor, que o Garrafa está já pensando nos primeiros programas, como é que a gente pode dar uma repaginada nesse Mesa Redonda. E nosso grande convidado hoje é o Luiz Carlos Santos, ou Luiz Carlos Quartarolo, ou Lula, ou repórter Cascavel, um dos melhores perguntadores, um dos melhores radialistas esportivos deste país, com passagens pelas principais emissoras nos anos de ouro do rádio, Rádio Gazeta, trabalhou com Osmar Santos, Rádio Record, Rádio Jovem Pan, trabalhou com Zé Silvério, com Milton Neves, teve uma passagem também pela Estadão, fez pontinhas na televisão, na Fox, me perdoe a expressão pontinha, com todo carinho, Lula, para mim você é o melhor perguntador que eu vi. Eu tive o prazer de começar minha carreira no rádio esportivo duelando entrevistas, entre aspas, com você, aprendendo muito, a sua humildade, a sua competência, repórter sem frescura. Lula, obrigado por estar aqui com a gente, você que também trabalhou um bom tempo com o Flávio Prado. Um beijo no seu coração, meu querido. Poxa, Silvestre, como é bom ter amigo, né? A gente tem algumas virtudes, mas vocês aumentam ainda, são generosos com a gente. Obrigado, gente. O Chico Lang também, né? Eu trabalhava como repórter cobrindo Corinthians, vários clubes, e o Chico Lang na Folha da Tarde, até falava antes, o Chico, um texto maravilhoso do Chico Lang, quantos furos de reportagem que ele deu na gente, no jornal, né? A venda do Casagrande, aquela coisa toda. Então, um cara maravilhoso, um cara que sempre ensinou, um cara muito disposto a ajudar, né? Olha, eu só tenho a agradecer, não posso reclamar de nada da minha vida, da minha carreira, né? Que eu acho que ainda não terminou, mas não é mais a mesma, é claro. Eu nunca mais pretendo voltar a estádio, nunca mais é muito tempo, né? Depois de 2 embolias, é melhor ficar em casa, é melhor tentar virar comentarista, enganar de outro jeito. Agora, é isso aí. Eu queria deixar um abraço forte para o Flávio Prado, que o Flávio Prado, eu posso falar e acho que vocês vão concordar e vão aceitar também a minha frase, né? O Flávio Prado é um amigo, irmão, é um irmão postiço que eu tenho, né? Então, Flávio, convivi com ele demais, aprendi demais, é um professor, e a gente sabe que ele está saindo nesse momento, vai buscar novas empreitadas, a vida da gente é assim,
Não houve acordo, está tudo certo, nada, né? E ele só tem a agradecer à Fundação Casper Libero e à Gazeta, e falou isso no seu texto de despedida, né? E também comigo, quando conversou há poucos dias. Então, está tudo certo. E agora temos garrafa na mesa, nada melhor que isso, né? Garrafa na mesa redonda. E Osmar Garrafa também é meu contemporâneo como repórter, né? Nós nos rivalizávamos, né? No bom sentido, né, ô Chico? Porque é duro falar isso, que vão falar que eu sou saudosista, mas eu sou, né? Porque eu sou daquela época, embora esteja vivo hoje, né? Naquela época, né, Chico, a gente ia fazer cobertura, não tinha esse negócio de trocar sonora, de trocar informação, cada um fazia a sua. É claro que ninguém ferrava ninguém. Então, eu achava que estava fazendo uma grande matéria na Rádio Record ou na Jovem Pan, só que do outro lado, o Romeu César, o Roberto Monteiro, o Osmar Garrafa estavam fazendo uma melhor que eu. Daí, no dia seguinte, eu tinha que correr atrás para fechar melhor a matéria. E acontecia com você também. Então, mas era um negócio maravilhoso, a gente se entendia muito bem, se respeitava, e um queria ganhar do outro na boa. Hoje não, né? Hoje é uma coletiva chata, é tudo igual. E os caras são prepotentes para responder, assessor de imprensa enchendo o saco. Não deu certo no jornalismo, vai ser assessor de imprensa, né? Infelizmente está assim, né? E caiu a qualidade também dos jornalistas, hein? Caiu também, na minha opinião modesta, estou fazendo faculdade e tal, e caiu muito também a qualidade dos perguntadores. Antes de eu abrir para a gente bater um papo vasto aqui com o Quartarolo sobre a carreira dele, sobre algumas coisas do futebol de hoje, sobre o rádio, as mudanças, a modernidade, queria te fazer um convite, Quartarolo, já que você é um exímio perguntador. O nosso patrocinador, meu querido, olha eu fazendo jabá, é o Starbox. Isso aqui, ó, é uma maquininha, um amiguinho do peito, que o Beto Luiz, este cidadão que você está conhecendo hoje, que é meu primo, desenvolveu na empresa dele, a O2. Isso aqui é um purificador de ar que ele desenvolveu durante a pandemia, que mata, inclusive, Covid-19. E não é papo furado, não. Tá? Então, melhora muito a respiração. Você está agora com o microfone, Quartarolo. Faça uma pergunta a respeito deste equipamento, uma pergunta ácida, uma pergunta sacana, do jeito que você quiser, porque se eu não tiver a resposta, eu passo a bola para o Beto Luiz, que é o pai da matéria. Olha, quando você falou em respiração, ô Silvestre, primeiro, obrigado, né? Porque essa invenção só vem para ajudar, né? E também é mais uma porrada nos negacionistas aí de plantão, né? Aliás, nas últimas horas, pela primeira vez, o Brasil não teve mortes de Covid. Essa devia ser a maior manchete do ano, né? Mas está lá escondidinha na segunda, na terceira página. São coisas do jornalismo, infelizmente, a gente é atropelado por outros fatos. Eu uso o CPAP, viu, Beto? Porque eu tenho apneia, né? E eu não sabia porque eu não conseguia dormir direito, que eu acordava mais cansado. Você também tem, né? E eu uso o CPAP, me adaptei maravilhosamente bem. Eu roncava demais, minha mulher já estava quase pedindo o divórcio, né? Mas hoje eu durmo que é uma criança. Ela tem noite que ela até bota a mão em mim. Não é todo dia, não. Ela bota a mão em mim para saber se eu estou vivo, porque tal é a tranquilidade. Então, eu não tenho perguntas duras para uma coisa que veio para melhorar a minha respiração. Isso é inspiração total, né? Coisas que a gente vai recebendo. E a tecnologia, felizmente, né, Chico Lang, melhorou mais que o ser humano, né? Porque a medicina e a tecnologia evoluíram, né? E agora, há pouco, o Silvestre falou o seguinte: a imprensa piorou, não sei se piorou, não sei se era melhor ou pior, era diferente, né? Eu acho que a nossa digitalização melhorou a informação, mas piorou o comunicador. Melhorou a comunicação, mas piorou o comunicador. E o conteúdo. Ô, Beto, podemos mandar para o Quartarolo, que mora aqui pertinho de mim, na freguesia do Ó. Sou punk da periferia, sou da freguesia do Ó. Música do Gilberto Gil. Eu moro na zona pobre da cidade, né, Silvestre? Né? Eu moro na zona pobre da cidade, né, Silvestre? Eu moro pertinho aqui do Frangó, do Ticarino. Nossa, que delícia. Na Minimoca. Quebradinha gostosa da Zona Norte. Vamos mandar um Starbox pro Quartarolo, Beto, e já inicia aí as perguntas, depois do Chico Lang, a gente vai tocando essa bola legal aqui
com um dos maiores repórteres da história do rádio esportivo do Brasil. Beto. Vamos sim, Ale, vamos mandar o Starbucks pro Lula e vai ser bacana, viu, Lula? Porque... Manda para mim, não manda para Brasília não, hein? Vamos mandar para o Lula correto. Vamos mandar para a freguesia. E você sabe que ele vai complementar o trabalho do CIPAP. Realmente, de fato, o que você falou é muito bom, né? O CIPAP, ele joga o ar para dentro da gente, dá uma melhorada, às vezes até reduz totalmente, né, o ronco. E imagina que, junto com isso, você vai estar recebendo, além da pressão, né, do CPAP para evitar o ronco, junto com essa pressão está vindo ar absolutamente limpo, porque, entre outras coisas, o Starbox ele elimina os ácaros e os produtos do ácaro que causam a rinite. Então, a qualidade do teu sono e do sono da tua mulher vai melhorar pra caramba. Roberto, resumindo, os ácaros cagam. É mais ou menos isso, né? Os ácaros cagam. E o Starbox limpa esta merda toda que fica no ar. Exatamente. Os ácaros, as Para fezes ser bem direto. Elas são responsáveis, grandes responsáveis pela rinite, porque a gente respira as fezes do ácaro, que fica em suspensão no ar, e aí ela irrita as paredes respiratórias. Como o Starbox ele elimina essas fezes dos ácaros, e temos laudo, como o Garrafa gosta de dizer, e temos laudos comprobatórios, essas fezes, consequentemente, não entram, logo não tem irritação, logo evita-se a rinite. É sensacional, Lula. Obrigado. Você sabe que... Vamos falar de futebol, de rádio? Só falar um negocinho engraçado, né, para muita gente. E depois de um certo tempo, né, Chico, as desventuras viram aventuras, como não? Eu tive 2 embolias, que é uma doença grave, graças a Deus, né? Não cheguei a ficar muito tempo em UTI, mas muita gente morre disso. E eu não quero ter a terceira. O CPAP ajuda muito, né? Daí o meu médico falou assim, agora você vai ter que tomar uma tadalafila diária, que é o Cialis, qualquer coisa assim, né? O Ziad, né? Que é o genérico. Eu falei, doutor, mas o meu problema é no pulmão. Ele falou assim, não, mas isso aí ajuda a oxigenar o sangue, né? Eu falei assim, bom, então tudo bem, né? Vou ganhar dos 2 lados, né? De um lado tá certo, o pulmão. Funcionou maravilhosamente bem. Outro depende dos dias. Agora, eu morri de rir, porque no começo eu chegava para comprar essas coisas na farmácia e a gente tem esse preconceito, principalmente da nossa idade, né? Pô, me dá aí um tadalafila. Agora já chegou, opa, daí o raciocínio. Já sou cliente. Agora eu morro de rir. Daí, quando me olha, fala, pô, senhor, diário? Eu falei, sim, senhora, como não? É por causa do meu pulmão. Muito bem. Ó, esse é um dado que eu não sabia, que o Cialis, ele oxigena o pulmão. Não sabia disso, não. Isso é muito legal. Agora, me diga uma coisa. Ele foi inventado pensando no coração e no pulmão. É que perceberam que lá embaixo ele mexia com alguma coisa. Aí falaram, opa... É verdade. Você sabe que a história do Viagra é muito parecida com essa aí. O Beto sabe bem que o Beto é um estudioso. Além de ser um baita do engenheiro, um inventor, né? Aquele cientista inventor, o Beto sabe bem disso aí. O Viagra foi assim também. Eles inventaram para oxigenar o pulmão dos idosos, né? E aí, de repente, começaram a distribuir de graça lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi num dos estados lá do sul, dos Estados Unidos, Carolina do Sul, acho que foi. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, de repente, eles viram que os velhinhos voltavam toda hora lá para pegar. E faltava remédio. Aí perguntaram, bom, peraí, o que está acontecendo? Aí um deles falou, olha, isso aí ajuda na ereção. Aí eu disse, pô, mano, você está brincando. Aí passou a ser um elemento fundamental para a ereção. Mas aí, falando em remédio, que ajuda a levantar. Meu caro Lula, você quando pintou no jornalismo, o jornalismo nosso era um jornalismo, antes de tudo, vamos dizer assim, denunciativo. A gente sempre buscava noticiar aquilo que estava errado. Né? Investigativo.
Investigativo e denunciativo também. Porque a gente investigava tudo que estava errado. Se um clube de futebol estava agindo de má fé com o jogador, ou o jogador agindo de má fé com o clube, a gente não tinha o menor pudor em denunciar. Eu cansei de fazer denúncias gravíssimas envolvendo o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, e nunca recebi assim, processos por isso. Mas o jornalismo denunciativo, o jornalismo investigativo, na minha opinião, morreu. Morreu, não tem mais esse lado investigativo, a não ser o jornalismo policial, que preserva isso ainda. Mas eu acho que essa foi a principal perda que nós tivemos no jornalismo nos últimos anos. Ele deixou de ser investigativo, denunciativo, para ser reprodutivo. Todo mundo dá a mesma notícia em tudo quanto é lugar. Quem não dá a mesma notícia que todo mundo deu é chamado a atenção na redação. Então, quer dizer, eu acho que você é um símbolo desse jornalismo investigativo e denunciativo. Estou certo ou estou errado? Nós somos, né? Eu acho que a geração toda, né? Tínhamos grandes homens da comunicação que fustigavam, que perguntavam. Eu, por exemplo, hoje, se for numa entrevista do Abel Ferreira, com todo o respeito ao palmeirense de quatro costados que nos acompanha nessa transmissão, a única pergunta que eu faria ao Abel Ferreira seria a seguinte: Abel Ferreira, por que você é tão prepotente? Só isso, sabe? Porque não adianta, ele não quer responder nada, né? E ele é chato. Agora, ele é competente e prepotente. Enquanto o Vitor Pereira é só prepotente. Mas esse tipo de coisa... E outra, agora eu acho também, Chico, que mudou a forma de fazer. E mudou contra nós. O André Sanches tem muito defeito, né? Foi um presidente importante para o Corinthians, a construção do estádio, ganhador, tirou o time lá da segunda divisão, e tem defeitos também. Mas ele falava uma coisa que era certeira. Ele falou assim, olha, essa geração que está chegando no jornalismo aí, que acha que tem que ser tudo igual à Europa, vai chegar um momento que vocês não vão conseguir entrar no clube, que vocês não vão conseguir entrevistar mais ninguém, porque vão trazer tudo para proibir. Não vão trazer as coisas boas que tem lá. E está acontecendo. Ou seja, você perdeu aquele contato que a gente tinha com o jogador diariamente, com o treinador. Era exagerado às vezes? Era. A gente até entrava em vestiário depois do jogo. Não sei se era para entrar, mas era a nossa cultura. Então a gente perdeu o nosso jeito de fazer. E a gente era chato, era perguntador, mas era respeitado, porque era olho no olho, né? E você citou algumas situações aí. Eu me lembro que o Veloso, grande Veloso, era goleiro titular do Palmeiras e ganhava 8 mil por mês. O Fernandes, o paraguaio, era goleiro da Parmalat, né? No caso, o nome do Palmeiras, e ganhava 110 mil por mês. E aí o contrato do Veloso se aproximando do fim, e o Mustafa não queria renovar, porque se ele pedisse 100%, ia para 16%. Se pedisse 20%, 24%. Porque ainda era pouco, porque o patrão olha a porcentagem, não olha o valor, né, numérico. É uma beleza, né? O patrão fala assim para você, né, Chico? Se você vender a publicidade, eu te dou 20%. Você vende 10 mil, ele te dá 2 mil. Fala, boa, Chico. Aí um tempo você vende 100 mil, ele te dá 20 mil. Fala assim, tá ganhando bem, hein, Chico? Aí um dia você vende 1 milhão. Aí ele fala assim, pô, mas 200 é muito. Então, quando a porcentagem é assim que os caras vêm, né? Então, é sacanagem pura, né? E o Veloso falava assim, eu não posso ficar aqui, porque, poxa, por mais que eu peça, ele não vai me igualar. Aí eu conversei com o José Carlos Brunoro, que a gente tinha tanta ascendência, não, aproximação às pessoas, e era da Parmalat. Falei, ô Brunoro, tá acontecendo isso. Mas como só 8 mil? Vou conversar com o Mustafa. O Mustafa assim que eu renovo o contrato e eu complemento, pelo menos para ele ganhar igual. E o Mustafa não aceitou. Jogador meu, sou eu que pago, aquela coisa toda. Daí o Veloso acabou saindo, né, naquela ocasião. E daí, quando a gente falou sobre isso, não é verdade, não é mentira, e o Brunoro foi firme. Falou, não, realmente a diferença é muito grande. Então, esse tipo de coisa, não sei se não existe mais, mas eu acho que os repórteres atuais têm muita gente boa. Só que tem uma coisa, Chico, o cara não, sabe, é muito embotado, é muito chato, a coletiva é emburrecedora. Eu, nos últimos tempos de repórter, tanto na Jovem Pan como na Capital, depois na Estadão,
até na Ipanema, lá em Sorocaba, onde eu trabalhei, aliás, com muito orgulho, uma rádio legal, eu não gostava de participar de coletiva. E quando eu queria fazer alguma pergunta, eu queria fazer as últimas, ou uma última, porque já estava mais esvaziada a sala, daí eu podia fazer o meu tema. Porque se eu pergunto primeiro, eu falo assim, ô senhor Abel Ferreira, é verdade que o senhor mandou contratar o Chico Lang, que é um grande centroavante? No dia seguinte, ia sair só a resposta dele em tudo quanto era rádio, como se fosse o cara que fez a pergunta. E nada contra, porque funciona assim. Então, eu preferia ficar mais sozinho, ou então tentar fazer alguma coisa sozinho. Mas isso mudou. Então, eu acho que isso está contra o profissional. Há bons profissionais que não conseguem se desenvolver. E aí passa pela editoria e passa pelas rádios, pelos jornais, hoje pelos sites, pelas TVs. Eles que têm que se reunir e falar com o clube para ter uma abertura maior. Não custa nada ter uma zona mista 2 por semana, não custa nada ter uma zona mista bem feita nos jogos, sabe? Porque o que está acontecendo é o seguinte, o clube acha que tem uma TV na internet, mas é chapa branca, amigo. É só para o nicho dele. Então, ninguém vai perguntar coisas que devem perguntar, ninguém vai perguntar para o Vitor Pereira, da Flá TV, por que ele fez a cagada de tirar o Arrascaeta de campo. Não vai perguntar. Entendeu? Porque o cara é empregado, e o assessor de imprensa também é empregado, é assessor de imprensa, entendeu? É de jornalista, tá complicado. Beto! O Silvestre que tem episódios recentes aí com assessoria de imprensa, coitado do Silvestre. Não, coitado não, para mim é currículo, viu, Chico? Para mim é currículo, eu sou amigo de todos os assessores aí, e de vez em quando os caras ligam, pô, meu, a pergunta que você fez, para cobrar. Isso é eu mando cagar, e eu falo na cara deles, mas para mim é currículo, eles estão defendendo deles, o sustento da família deles, tá tudo certo, mas o sistema tá uma merda, cara, tá muito chato, repórter não serve para mais nada, tem jogos que eu vou pro estádio, eu fico 6 horas dentro do estádio, e tudo que eu faço é uma pergunta na coletiva, quase mendigando pelo microfone. É difícil. Você queria falar alguma coisa aí, Chico? Senão eu já passo para o Beto. Não, eu só queria dizer que o Quartarolo fez uma boa análise, é isso mesmo, mas você sabe que a gente é teimoso, né? Então, lá na Gazeta, a gente procura fazer o que eles não querem que a gente faça, né, hoje em dia. E essa liberdade, o Bob também, dá para nós aqui, né, nesse canal. Por isso que eu estou junto com o Bob, né, que é um cara parceiro bacana, um empresário de sucesso e que respeita o jornalismo, né? Respeita o jornalismo. Eu acho que é por causa do primo, né? O primo dele é muito louco, então ele já está acostumado, né? Então ele aceita a gente ser mais crítico, dar um quebra-pau de vez em quando aqui, e é muito legal isso. Então eu só queria dar os parabéns ao Quartarolo pela análise que você fez, Quartarolo, e vou dizer uma coisa, lá na Gazeta é um pouco diferente. A gente agora vai entrar numa fase de tentar reviver os bons tempos do jornalismo. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver. E a gente tem uma vantagem, é uma vantagem até, no caso da Gazeta, o nosso canal aqui é um canal modesto, estamos crescendo, aí aos pouquinhos lutando, né, Beto? Mas no caso da Gazeta, que tem muita tradição, eu acho que é muito claro que o fato da gente não ter o evento comprado, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, não ter os direitos de transmissão, nos dá mais liberdade, porque hoje boa parte da imprensa é sócia dos grandes eventos, das federações, da CBF, da FIFA. Aí é mais jogo de cena, é mais valorizar o produto, é mais propaganda do que jornalismo. E eu não tenho nada contra também o entretenimento, eu até gosto dessa linha, eu procuro misturar um pouco das duas. Lula, quer falar alguma coisa aí, querido? Agora é a hora do Beto, né? Quero ver o homem que manda aqui, que deixa a gente falar, porque ele conhece bem você, e para não criar problema em casa, ele permite, né, Beto? É verdade. Aqui, a gente acompanha isso há algum tempo, né? E, de fato, eu tinha muito mais informação quando eu tinha lá os meus 10 anos, 11, 12 anos, ouvindo o pessoal da rádio, vendo o pessoal da televisão, do que o que a gente tem hoje. Naquela altura, as coisas eram mais
abertas, as coisas eram mais transparentes. Hoje, realmente, bem fechado, bem clausurado, muito história do politicamente correto, aquela história do que um jogador ele dá uma escorregada em alguma mensagem que ele pôs, por exemplo, como foi o caso do Rodrigo agora, né? Que ele falou que já esperava que o Flamengo não fosse disputar com ele com o Real Madrid na final, aí depois entra aquela história, né, do pessoal dizendo, fui mal interpretado, isso, bom, enfim. O meu ponto aqui, o meu ponto não, na realidade, a minha pergunta para você, Lula, com relação a isso que você comentou o que pode ser feito para melhorar a situação que a gente tem hoje? Quem sabe voltar um pouquinho na situação que nós tínhamos há 50 anos atrás, quando as coisas eram mais transparentes? Olha, eu acho que o cara tem que estudar muito. Esse caso do Rodrigo, por exemplo, é emblemático. Eu acho um absurdo. Porque o Al Hilal disse que ganhou do Flamengo porque um jornalista do Brasil falou que o Flamengo era melhor que o Al Hilal. Então, o Al Hilal jogou mais e acabou com o Flamengo. Se um jogador vai para um campeonato mundial de futebol e precisar disso de motivação, ele tem que ser demitido. Porque isso é uma merda, isso é a pior, é uma excrescência. Quer dizer, então, que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras, eu falo aqui assim, olha, o Palmeiras é favorito. Aí os jogadores do Palmeiras falam, mas temos que ganhar, porque aquele idiota do Quartarolo falou que o Palmeiras é favorito. A motivação é o dia a dia, cara. Você está no Mundial, você tem que estar motivado. Aí o Rodrigo fala uma coisa, baseada na opinião dele, talvez ele soubesse mais do que a gente mesmo. A gente esperava o Hilal, que é um time bem organizado. Aí a torcida mandou ele para aquele lugar, não sei se a gente pode falar palavrão aqui, né? Mas tudo bem. Mas quem foi para aquele lugar foi a torcida que mandou ele, porque foi terceira no Mundial. E daí o cara vem a público pedir desculpas. Desculpas de quê? Exatamente. É outra idiotice, que são os pseudo-jornalistas, assessores de imprensa. Nós somos reféns do que fazemos e do que falamos. Quando a gente fala a coisa certa, provavelmente vai repercutir acertadamente. Mas eu comecei na minha carreira, o Chico Lang é da minha época, né? Nós somos contemporâneos. É impossível que desde fevereiro de 72 eu nunca tenha dado uma informação errada, nunca tenha falado uma coisa errada, nunca tenha pisado no pé do companheiro numa coletiva. A única vantagem é que eu não sou premeditado, mas acontece. Todos nós já passamos um sinal vermelho sem querer. O ônibus estava na frente, ou porque você estava com pressa. São os pecados veniais dos seres humanos. E as pessoas hoje estão... Olha, ele falou que o Flamengo era favoritíssimo, então nós do Al Hilal acabamos com o Flamengo. Ah, puta de uma mentira. Deu certo, mas na maioria das vezes o Flamengo quis jogar contra o Al Hilal, com o Al Bilal, com quem quer que seja, é melhor que o time árabe. É que jogou mal, foi muito mal, o técnico fez um monte de besteira, ajudou o time adversário. E sobre isso que você falou, Beto, eu acho que as pessoas têm que ter muita convicção do que estão fazendo. Né? Eu acho que tem que melhorar as perguntas. O que eu fico irritado, e eu gosto do Alexandre Silvestre, já falei isso para ele pessoalmente, e inclusive também nas redes sociais já o elogiei. Primeiro que ele faz uma coisa diferente, eu acho que hoje você tem que sair por algo diferente. Porque a coletiva você já tem, é tudo a mesma merda, está tudo aí. Você entra no YouTube e está lá. Né? Você pode pescar aqui, ali, faz um programa. Então, você às vezes tem que seguir por um caminho diferente, desde que seja plausível, honesto. Eu sinto nos repórteres, e isso... O cara vai fazer uma pergunta, ele quer explicar para o técnico que ele conhece futebol. Daí ele vai perguntar para o Abel Ferreira, para o Rogério Ceni, para o Felipão, para quem quer que seja, ele começa... Eu notei que você começou jogando nos 54.200, daí você mudou para 1.700, daí você puxou o zagueiro para cá. Amigo, vai para o inferno. A palavra por quê encerra tudo. Por que você está nesse programa aqui hoje, Quartarolo? Porque eu fui convidado pelo Alexandre. É diferente você falar assim, Quartarolo, eu gosto de você está aqui, que legal. Eu falo, legal. Sabe, as pessoas não são mais incisivas. E ser incisivo não é ser mal educado, até porque perguntar não é má educação. E eu vejo que as pessoas têm medo de perguntar. Só isso. E cada um vai com a sua pauta. E daí entra aquilo que eu falei no começo. Desculpe se eu estou falando muito, mas já vou encerrar. Entra aquilo que eu falei no começo. O cara vai com uma pauta.
Ele tem que saber se o cara está usando sapato, mocassim, se ele vai homenagear a floresta amazônica, porque a TV dele, porque o site dele pediu, ou porque um cara é um site de torcedor que quer fazer gracinha. A pauta dele é aquela. E ele só tem a chance de falar com aquele personagem naquele momento. Porque a entrevista individual, a entrevista pessoal já não existe mais. Se houvesse, talvez pudéssemos sair por esse caminho, então também eu não condeno muito. Então, às vezes você faz uma grande pergunta e a resposta é ótima para dar continuidade ao assunto e o cara pergunta que hora vai ser o treino no dia seguinte, né? Ô Lula, eu comecei minha carreira aqui, ó, no Campo de Botão, imitando vocês. Vocês, quando eu digo vocês, a sua geração, que é uma antes da minha, imitando Quartarolo, Vanderlei Nogueira, Zé Silvério, Osmar Santos, jogo de botão, transmissão esportiva, programa. Chico Lang. Osmar Garrafa, o Chico Lang. Às vezes eu até me belisco, assim. É uma outra coisa da nova geração. Esse pessoal novo que chega, parece que, não sei, mais frio, né? Porque eu até hoje eu fico ainda de queixo caído. Pô, onde eu tô, cara? Eu tô com os maiores do rádio. Putz, eu tô perto dos meus ídolos de garoto. Mas isso aí sou eu, tá? Eu não tô aqui para falar de mim, mas falei já um pouquinho. Como começou a sua carreira, Quartarolo? Por que o rádio? Então, rapaz, eu na verdade, eu queria ser engenheiro agrônomo, estudar lá na Exalc, em Piracicaba, que é uma escola de referência mundial, né? Onde eu nasci, em Piracicaba. Aí, com 14 anos de idade, meu pai dizia o seguinte: você tem que ter mais do que uma profissão no mundo, né? Então, você está estudando, né? E o meu pai era feirante, eu já trabalhava em vários lugares para ajudar, né? Ia com ele na feira, acordar 5 da manhã, 4 da manhã. Aí eu pensava em ser. Meu pai era agricultor, né? Mas não tinha essa formação agronômica. E eu gostava da terra e gosto até hoje dos animais, da terra, né? E daí meu irmão foi trabalhar em rádio. O Tony José foi trabalhar na rádio A Voz de Piracicaba, que na verdade era a voz agrícola do Brasil, né? O pessoal escutei o teu irmão, escutei. Ele chegou a ser plantão esportivo muito famoso. Foi na Gazeta, foi na Bandeirantes e foi também na Transamérica, eu acho, com o Éder Luiz. Aí, cara, eu estava lá aprendendo datilografia. O Roberto Cabrini até fala isso, que o Roberto Cabrini começou com a gente lá na Rádio Alvorada, em Piracicaba, que a Alvorada hoje é Alvorada, mas na época era a Voz Agrícola, virou Voz em Piracicaba e hoje é Alvorada. E eu sabia, era muito rápido, né? Datilógrafo, aquela Remington velha, né? Da antiga, né? Aí, cara, faltou um cara para redigir o programa, não era produzir o programa. É para copiar o Jornal da Tarde e a Gazeta Esportiva, que é uma judiação, né? Dizem que a gente não pode usar esse termo mais, né? Por causa dos judeus, mas eu retiro, então. Mas era um negócio muito triste, foi um negócio muito triste que aconteceu com a Gazeta Esportiva, que foi um dos maiores jornais do mundo, né? Que era diagramado de uma beleza extraordinária, com outras ferramentas, com linotipo ainda, numa época que, sabe, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Era um negócio magistral, né? Que tem que estar aí nos museus da vida, inclusive como lição para a gente. Então, eu tinha que copiar as notícias da Gazeta Esportiva e do Jornal da Tarde, que era um jornal novo que estava aparecendo, para o programa chamado Panorama Esportivo, que é às 18 horas todo dia. E eu ia lá e redigia aquilo com rapidez, laudas e laudas, né? E fui ficando. Aí tomei gosto pelo rádio, o esporte eu gostava, já era um santista também por causa do rádio, na verdade, por causa do Palmeiras, né? Que meu pai ficava ouvindo o Palmeiras lá no fundo da minha casa, no quintal, e o Chico Lang sabe disso, né? Os grandes narradores da década de 60 e 70, a grande maioria não fizeram todos os jogos, os grandes jogos do Santos. O Santos era posto na Vila Belmiro. O clássico São Paulo e Corinthians era São Paulo e Corinthians, Palmeiras, e às vezes mesmo que não fosse. Por causa do dinheiro, né, para não ir até Santos. Então mandava o cara para fazer posto, né? E o cara tá narrando lá o jogo Fiore, por exemplo, Haroldo Fernandes, bola para cá, Pacaembu. O cara lá do fundo gritava, gol na Vila, Douglas, Pelé, Caneco, Manuel Marinho. Eu falei, esse é meu time, vou torcer para esse time. De birra, só para ficar contra. E depois foi descobrindo que o Santos era grandioso demais, né? Não entendia nada de futebol, gostava.
E fui ficando. E daí, quando eu vi, eu já era repórter, comecei a trabalhar como repórter muito novo, né? Não tinha nem voz para isso. Aliás, minha voz nunca foi tão maravilhosa. E foi ficando. O primeiro jogo que eu fiz foi 0-0, Marília 15 de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no início de 74. E de lá para cá, não parei mais. Cheguei em 80 aí na Gazeta, depois, 84 fui para a Record, 89 Jovem Pan, fiquei 26 anos e meio na Jovem Pan. E tem uma coisa, né? Eu não tenho formação acadêmica, eu sou autodidata, na verdade. É uma coisa que os caras de hoje têm que a gente não tinha. A gente tinha muito mais espaço de trabalho do que tem hoje, mas tinha menos formação. Hoje tem mais formação e menos espaço de trabalho. Então, sabe, parece que está faltando espaço para as pessoas trabalharem. E veio a rede social, que está ajudando muita gente, que eu acho muito legal. Mas eu sou um eterno aprendiz, eu continuo aprendendo, até porque o homem que acha que sabe tudo acabou de falecer, né? Ô Lula, você que tem Santos no sobrenome. Cadê você? Você pifou lá a internet dele. Dá uns apagão no prédio dele de vez em quando. Fala, Silvestre. Apagar a internet, né, Silvestre? Para mim, eu pago aqui um plano aqui que me dá uma dor de cabeça de vez em quando, que eu vou te falar. Mas tudo assim. Mas tudo bem, antigamente era pior, né? Vamos falar a verdade? Antigamente era pior. Hoje em dia a gente reclama, nossa, esse celular não funciona debaixo do túnel, debaixo do Rio Pinheiros. E antes você, para fazer uma transmissão, tinha que ir lá no orelhão, ligar 2 garrinhas de jacaré, ou pedir uma linha na Interpol, ou no satélite, sei lá do quê. Isso aí facilitou muito. Nós fizemos um jogo uma vez, Silvestre, em 86, em Budapeste, não faz tanto tempo assim, né? A seleção do Tele perdeu lá para o time Lions Detare, que acabou com a seleção brasileira. Véspera da Copa de 86, eu estava na Record. Fui eu, o Maciel e suas perucas, o Loureiro Júnior, o Jurca como técnico, porque você vê como é que era o rádio, né? Levava a equipe completa. E eu, né? E a gente transmitiu o jogo sem saber se o jogo tinha chegado aqui, porque a gente não conseguia falar com a central. Daí veio um cara da Rádio Nacional do Rio e falou assim, olha, gente, o pessoal da Record ligou para nós e pediu para avisar vocês que vocês chegam lá. Ele só não consegue falar com vocês. Então faz o seguinte, manda o Maciel contar até 50 e fazer a transmissão. Então fomos nós. 1, 2, tá. Botaram até a abertura, deu tempo. Aí a gente fez o jogo. A gente só foi saber que o jogo chegou no dia seguinte. Então que veja loucura. Você como é que era. Então tá bom demais assim. Agora, é o teu negócio. A gente tem hoje os instrumentos certos para trabalhar. Mas, às vezes, a própria emissora que você trabalha não deixa você trabalhar direito. Isso também é uma coisa que me enche um pouco a paciência. Né? A gente percebe isso. E aí, o que acontece? Essa nova geração que está chegando nas redações, ela já chega com o vício do que, sabe, eu cheguei no ápice da minha carreira. Eu vejo isso eu vejo isso nos estagiários da TV Gazeta. Você convencer um estagiário a fazer uma coisa sem mandá-lo para aquele lugar, antes de mais nada, né? Você precisa ser um artista de retórica, você tem que convencer o cara que ele tem que trabalhar direito e não errado. E mesmo assim, ele acha ruim. Ele acusa você de maus tratos. Assédio. Assédio. Então, olha, vai chegar o dia que um técnico de futebol, do esporte, vai ser processado por assédio porque xingou o jogador. Isso já quase aconteceu no caso do Fernando Diniz com lá o menino lá, que ele revelou, que eu esqueci o nome agora. Não. Que ele xingou de perninha lá. Tchê. Daqui a pouco o treinador não pode mais falar palavra na beira do campo. Assédio moral. Mas é verdade, está caminhando para isso. Então, eu acho que essas coisas que a gente tem que combater. A gente, como profissional, e eu não vou desistir tão já da profissão, eu vou combater o que puder. Porque é muito condenatório, sabe? Você percebe que está indo para um caminho que vai levar você ao fim. E não a um processo criativo, a um processo de desenvolvimento. A coisa é que nem espécie, né? Evoluir. A espécie tem que evoluir, não pode evoluir.
Né? Se ela evoluir, ela morre. Né? O ambiente acaba matando a espécie. Isso aí é Darwin, né? E o Darwin está correto. Então você tem que evoluir sempre. Você tem que dar um jeito de dar um salto sempre. Né? Para cima, né? E não para baixo. Né? Se você saltar para baixo, você é extinto. Então, sabe, isso vale muito para o mundo que a gente vive, que é o mundo jornalístico, atrelado a uma empresa capitalista, né, que te obriga a concorrer um com o outro. A concorrência, no modo de ver, é saudável, mas desde que ela seja justa. Né? Porque não dá para você concorrer com a Rede Globo. Então, o que você faz? Você, em todos os sentidos, a Rede Globo hoje ainda é o melhor órgão de comunicação do Brasil, não tem jeito. Apesar de outras emissoras estão chegando perto dela, mas ainda estão longe. Então, o que você faz? Você tem que comer pelas beiradas, você não pode dar a mesma coisa que a Globo dá. Você tem que dar o bastidor que a Globo não dá. Então, isso é um exercício, hoje está pior, porque hoje a Globo dá e todo mundo dá o que a Globo dá. E ninguém consegue uma coisa à parte. Eu tenho observado bastante, o Quartarolo, as transmissões da TNT e da HBO, lá com o nosso André Henning, eles tentam fazer uma coisa diferente. Outro dia eles soltaram uma entrevista com o Rony do Corinthians, não o do Palmeiras, o Rony do Corinthians. Rony Ruim. Olha, o Rony ruim. Não, né? Rony com I, o outro é com Y. Mas aí você falou com I, eu já entendi. O Rony ruim, é o que dá porrada, o outro faz gol. Então é melhor que o Rony com o Y. Mas, enfim, ele deu uma entrevista espetacular, cara. Ele abriu o coração, ele chorou na entrevista, chorou muito, soluçar, não conseguiram nem falar direito, porque o irmão dele teve um infarte e morreu antes de ver ele jogador profissional do Corinthians. E ele era um jogador do Palmeiras. E descobriram num teste, o irmão dele, né? Descobriram que o irmão dele tinha um problema cardíaco e que ele não podia jogar porque ele tinha morrer em campo. Então, o que ele fez, o irmão dele? Ele entrou em depressão, começou a usar droga, beber e tudo mais. Isso aí apressou o infarte, né? Ele morreu com 28 anos de infarte. Ele tinha um problema. E ele foi contar essa história e não conseguiu contar essa história. Ele chorou. E foi uma matéria muito legal, uma matéria sentimental, uma matéria muito bacana de se ver. Eu até mandei os parabéns lá para a produção deles, porque eu achei que uma matéria completamente diferente. A Globo não faria essa matéria. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Notícias diferentes, comentários diferentes, para ver se a gente dá um agito melhor. Porque aí, na época que eu fazia uma mesa redonda com a Avalone, a gente tinha essa preocupação. Né? O Avalone, como apresentador, era muito versátil, né? Então, ele tinha essa preocupação, e às vezes ele inventava um assunto na hora. Né? Ele não estava nem planejado, nem pautado. Então, quer dizer, que era uma coisa que quebrava aquela espinha dorsal que a Globo fazia, né? Aquela estrutura jornalística que a Globo não dá para todo mundo. Então, todo mundo vinha ver a gente. Era uma coisa diferente, não tinha internet, não tinha nada disso, mas tinha um debate de um palmeirense não assumido, que era ele, comigo, que era um corintiano assumidíssimo. Então, isso aí que alavancou a mesa redonda. Agora, hoje em dia, você tem que buscar o que a Globo não dá ainda, né? Ainda. Então, você tem que ter uma produção muito boa e tem que ter um nível de jornalismo muito bom também. E coisa que a gente não tem hoje em dia, né? Está muito ruim, está muito ruim. O Alexandre fez uma cobertura muito boa da Copa do Mundo. Ele e o Salazar. O Salazar e ele dividiram as pautas lá, de oficial e não oficial. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não estamos devendo nada para ninguém, não. Ficou muito boa a cobertura. Ficou legal. Porque eles buscaram uma coisa que os outros não estavam dando. Por exemplo, o Salazar foi passear na duna, nas dunas lá de areia. Foi um negócio super esquisito. Depois foi andar no camelo. Quer dizer, ele entrou na parte pobre do Catar, que eu achei talvez a melhor reportagem de todas, né? Mostrar o lado B do Catar. Achei sensacional. O mestre deu um beijo de nariz num árabe lá. Eu achei um negócio meio... Eu me envolvi com a cultura dos caras. Falaram que isso aí demonstra equiparação social.
o que eu acho uma besteira, mas é uma cultura deles, né, equiparação social, mas enfim, é um respeito mútuo ali, você toca na ponta de nariz com ponta de nariz, foi o que mais me impactou na Copa do Mundo, para falar a verdade, foi a diferença cultural, ainda mais para nós ocidentais brasileiros. E no frigir dos ovos, claro que eu me coloquei também numa situação de refletir, de ter empatia com aquele mundo tão diferente do nosso, e foi muito interessante, porque cada um enxerga o mundo de um jeito, né? Eu enxergo aqui desse lado de uma forma, o cara lá no mundo árabe de outra, completamente diferente. Mas no final das contas, eu dou graças a Deus que eu sou brasileiro com todos os nossos problemas. Obrigado, Senhor, que eu nasci aqui. Eu te pergunto isso, Silva. Como é que você se virou nesse choque cultural? Porque você passava isso, né? Nas suas matérias, um certo choque cultural. Coisa que o Patrick também teve nas várias matérias que ele fez pelo mundo. Esse choque cultural eu tive também quando eu fui cobrir a Copa do Japão, né? Quando eu cobri a Copa da Itália, não, nem a dos Estados Unidos, mas a do Japão eu tive um choque cultural enorme, que foi na Coreia e no Japão. Agora a próxima Copa vai ser em 3 países, né? Canadá, Estados Unidos e México, né? O Brasil certamente vai ficar no México, né? Aliás, vou aproveitar esse gancho. Quartarolo, o que você acha? Em primeiro lugar, seleção brasileira, o técnico até agora nada, cogitam aí um técnico de fora, Ancelotti, não sei o quê, que tal o Abel Ferreira, Dorival Júnior, e a Copa agora em 3 países. Por gentileza, Lula. Rapaz, eu ainda tenho uma cabeça pro esporte que não vê tanto o lado comercial. Aliás, o jornalista é assim, né, Chico? Roberto, embora você seja um empresário, um inventor, né? Mas, que é isso? Eu acho... Não, pode, certo. É verdade. O Silvestre, eu ouço muito assim, tem que ter dinheiro, tem que ter... É verdade, tem que ter. Mas só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. 48 equipes, times numa Copa é um absurdo. Da quantidade você não consegue tirar a qualidade, vai encher o saco de todo mundo. Os primeiros jogos vão ser horríveis, né? Porque nós, no Brasil, né, de vez em quando... Cara, talvez eu esteja pregando no deserto, talvez eu esteja totalmente errado, né? Eu ouço tanta coisa. Seleção brasileira, por exemplo. Estrangeiro. Por que um estrangeiro? Porque o estrangeiro... O Ancelotti está no Real Madrid ganhando tudo. Assim como o Luiz Felipe, que para mim é médio, esteve no Barcelona e ganhou tudo, né? Aquele outro que trabalhou no Bayern, que o nome dele é complicadíssimo, o alemão lá, que já está bem velhinho, mas é muito competente, ganhou tudo. O Abel Ferreira trabalha no time mais organizado do país, tem dinheiro, né? E se precisar, tem uma parceira que, consequentemente ou coincidentemente, também é presidente do clube, quer dizer, bota o dinheiro. Aí eu podia usar uma expressão, vai fazer na Ferroviária o que ele faz. Não vai fazer. Isso não quer dizer que ele seja mau técnico? Não. Eu acho que a gente vai muito no embalo, cara. O Scaloni é campeão do mundo e nunca dirigiu um time importante. Era um tampão. O futebol, principalmente a Copa, e você lá esteve presente, deve ter sentido isso, é um torneio curto e, às vezes, uma seleção da liga e vai até a final, né? Daí a gente fala, nossa, como se prepararam bem. E nós da imprensa... Marrocos, Lula, desculpa, é um festival de futebol. Marrocos trocou o técnico na subida do avião e chegou na semifinal. Que merda de planejamento. Exatamente. Futebol tem muito acaso também. Tem muito acaso. Aí a imprensa brasileira falava assim, da qual ainda acho que eu faço parte. Olha, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, La Masia, que é o CT do Barcelona, tão decantado, já tem 4 iguais. Quando eles pararem, já vão subir os caras. Porque é tudo planejamento. Até hoje não apareceu ninguém nesse nível. Ninguém. A Alemanha se preparou desde 2002, quando perdeu a Copa, para ser campeão em 2014. Vai para o inferno. A geração alemã acabou. A geração do Ballack acabou em 2002. Fracassaram em 2 Copas. Fracassaram em 2 Copas. Que planejamento maravilhoso foi esse, né? Casa, foi terceiro em 2006. Mas eles têm uma coisa que nós não temos. Mantiveram um técnico, aquela coisa toda. Aí quando mantém o Tite aqui, é criticado. Eu vou falar uma bobagem aqui. Pode ser uma grande bobagem. Eu chegaria hoje e falar assim, Ramon Menezes,
você não tem vício, você não dirigiu o time grande, a não ser o Vasco da Gama, mas quando ele dirigiu era um time pequeno. Desculpa, vascaíno. Né? A exemplo do meu Santos. O Santos é um clube grande, mas hoje é um time pequeno. O Vasco da Gama estava nessa, né, reborréia também. Ramon Menezes, vá trabalhar. Você vai ser o nosso tampão. É garantia de ganhar? Não. O Ancelotti também não é. O Abel Ferreira também não é. Ganhar a Copa do Mundo não é fácil. O brasileiro acha que ganha. E aí entra esse negócio que o Chico falou da força da Rede Globo. Toda maldita Copa, que é bendita para nós que fazemos futebol, o Hexa! O Hexa! O Hexa! E o torcedor começa a acreditar que vai ser Hexa, quer chegar lá, somos Hexa. Não é assim, gente. Nós não temos mais jogador de nível. Todos os nossos... Aí entra numa outra coisa que talvez num próximo programa ou num simpósio. Nós estamos trabalhando para os europeus. Os agentes estão mais ricos que os jogadores, que os clubes. Os clubes formam jogadores para vender para a Europa. Nós perdemos o nosso jeito de jogar. Nós perdemos o nosso jeito. E entra nesse negócio da cultura que o Chico lembrou muito bem. Eu, por dever de ofício, eu não tenho dinheiro para isso, mas por profissão conheci mais de 70 países. Vocês também conheceram inúmeros países. E a gente nota que há uma imposição do mundo, de algumas regiões, sobre outras. Os Estados Unidos querem mandar em tudo. Eles chegam na África, querem que o africano viva como o americano. Eles têm a cultura deles. E o europeu, hoje, quer que o futebol mundial trabalhe para eles. Há um trabalho seguido, consciente, desde Blatter e o desgraçado de Michel Platini, que foi um gênio no campo, que era presidente da UEFA, para destruir qualquer futuro do futebol da América do Sul, principalmente da África. É isso que está acontecendo. Por isso, ele abriu tudo. Tinha uma cota de estrangeiros na Europa. Agora não, agora joga quem quiser, tem 20 jogadores. O futebol inglês esteve na final da Champions. Chelsea e Liverpool. Tinha 5 jogadores ingleses no campo. 5. O resto tudo de fora. Tudo de fora, e principalmente dessa nossa região aqui. É o que está acontecendo. E outra, ele impôs a licença dos técnicos lá para o mundo inteiro e não aceita a nossa. Daí os caras falam assim, o técnico brasileiro não consegue trabalhar na Europa. É claro, eles não aceitam. É a história do dentista brasileiro em Portugal. O dentista brasileiro, ao lado do dentista canadense, é o melhor do mundo. Vou repetir. Os portugueses escorraçaram os dentistas brasileiros de lá, porque eles são uma merda. Lá você senta na cadeira, ele atende você aqui e o outro aqui. É igual na Coreia. Sabe? É um negócio terrível. O nosso dentista é de alto nível. Aí tem reserva de mercado. Entendeu? Então, nós estamos trazendo muita gente de fora e agora já querem aumentar o número também de estrangeiros. Ou seja, cada galopo que chega aqui, que é um bom jogador, mas não é nada decepcional, é um menino a menos que sobe no CT da Cotia. Daí sabe o que acontece? O cara lá do CT, estou citando Cotia, mas é em todo clube, vai vender o jogador para a Coreia, para o Japão, para o Afeganistão e vai embolsar o dinheiro. E sabe quem dança? O clube. Aí o que acontece? São Paulo vende um Militão por 12 milhões de euros para o Porto. O Porto, daí, 8 meses, vende o Militão por 42 milhões de euros. E tem dirigente do São Paulo e gente da imprensa dizendo que foi um bom negócio para o São Paulo. Para o Porto foi. Vai acontecer isso. Somos ainda o pau-brasil, né? Somos ainda o pau-brasil desde 1500. Mas a gente gosta. E a cana-de-açúcar também, né? Agora, você quer ver? Sim, minério, aí vai embora. Borracha. Café. O Corinthians caiu nessa esparrela com o Robert Renan. O Robert Renan deveria ser vendido pelo Corinthians depois do Mundial de Clubes. Depois do Mundial de Clubes, aliás, do Sul-Americano da Seleção Brasileira Sub-20. Então, eles colocaram o Robert Renan no meio da negociação do Yuri Alberto. Resultado, o Zenit, que hoje é o dono do passe do Roberto Renan, já está recebendo uma proposta do Real Madrid de 220 milhões para vender o Robert Renan. Então, quer dizer, o Corinthians acabou colocando um jogador que valia no mercado uma nota por troca de outro jogador que faz 6 partidas que não faz gol, né? Um jogador promissor que tinha um mercado enorme na Europa, mas preferiu fazer
entrar na onda do empresário do Yuri Alberto e acabaram fazendo um acordo maluco com o Zé, deram do Queiroz, deram o Robert Renan, colocaram o Ivan, que acabou saindo do Corinthians e agora ele tá no Fortaleza, parece, né? Então, quer dizer, é isso, no Vasco. Então, quer dizer, é um absurdo. O que o Quartarolo falou está certíssimo. Nós somos o pau-brasil, nós somos a cana-de-açúcar. O jogador brasileiro hoje virou uma moeda de troca no mercado internacional. E estamos fazendo bobagem, né? Porque se o Portugal não tivesse tirado o ouro que tirou do Brasil, hoje nós seríamos um dos maiores países do mundo. Mas na época não teve jeito. Aqui era colônias. Sugaram, acabaram com todas as minas de ouro que tem em Minas Gerais, que tinha em Minas Gerais. Quer dizer, era muito ouro. Então, quer dizer, é um desastre. O mercado do futebol brasileiro é um desastre. É um desastre. O Palmeiras ainda deu sorte de vender esse rapaz aí, o Hendrick, antes, né, dele fazer sucesso. Porque eles conseguiram 400 milhões de reais de um jogador que ainda é uma promessa, que não consegue desenvolver, né? O último jogo do Palmeiras, eu assisti todinho contra o Água Santa, ele enfrentou muito corajosamente os backs, mas isso não é mérito, isso aí é o que o Paulo Sérgio fez, que o Miller fez, sabe? É uma obrigação dele enfrentar os backs. Eu não sei, ele é corajoso, ele é diferente porque ele é corajoso. Não, meu amigo, eu não vejo diferença nenhuma nisso aí. Eu vi o Rivelino jogar no aspirante do Corinthians. Antes de subir para o profissional. Pô, Pacaembu lotava só para ver o Rivelino. Todo mundo, 2 horas da tarde, tinha 80 mil pessoas do Pacaembu. E ia ver o Rivelino. Então o Rivelino ia para cima, levava porrada, levava cacetada, mas ele ia para cima. Qual é o que? Isso não é levar porrada. Levar porrada não é mérito de ninguém. Ainda mais um garoto, né, Chico? Normal, cara, normal. Menino jovenzinho jogando com os mais velhos, isso aí vale para qualquer nível de futebol profissional ou amador. Me desculpe. Mas aí que entra, viu, Chico? Aí entra um problema. O Giovani. Falei agora há pouco, Chico. Mas olha aqui, ó, o Giovani, o Quartarolo, o Giovani do Palmeiras, para mim, é a joia rara do Palmeiras. Não é o Hendrick, é o Giovani. Esse aí não quer nem saber, bicho. Ele vai para cima. Ele vai mais à frente, né? Ele é briguento, ele é bom de bola, sabe driblar, sabe ir sempre vertical o gol. Pô, o cara é um azogue. Ele é a joia do Palmeiras, não é o Hendrick, pô. Ô, Beto, você que torce pro Palmeiras, eu sei que você tem daqui a pouco aí o seu compromisso religioso. Quero deixar você brincar um pouquinho também, você está muito quietinho. Fala um pouquinho aí do Hendrick, do Giovani, explore o Quartarolo e depois vá para a missa. Não é missa, é catequese. Desculpa, cara, a minha ignorância. Não parece um bom modelo? A gente está conversando aqui sobre os jogadores irem para a Europa, né? Pessoal da África, pessoal daqui da América. Não parece um bom modelo esse de exportar jogador? Traz divisa para a gente, exatamente, promove o futebol nosso lá fora. Veja o que aconteceu, né, no jogo do Atlético do Real, o que o Vini Júnior fez, e coloca em evidência o nosso futebol. Isso não parece bom para a gente? Não parece não, porque não é nosso. Hoje o torcedor do Flamengo está vibrando com o gol do Vini Júnior no Real. Eu vibro como santista com o gol do Rodrigo lá. A verdade, eles são de lá. Por exemplo, o Vinícius Júnior é um jogador com formação europeia, foi para lá com 16 anos. O próprio Rodrigo. O cara não tem mais identidade com o futebol brasileiro. Nós perdemos o nosso jeito, né? E eu acho que esse tipo de propaganda não acrescenta nada para o futebol brasileiro. O Brasil não ganha nada com isso. O futebol brasileiro não ganha nada com isso. E há um outro ponto importante que eu ia falar. A Lei Pelé prevê o primeiro contrato 5 anos, a partir dos 16 anos. A FIFA diz que o primeiro contrato tem que ser de 3 anos, certo? Por isso que o Palmeiras teve que vender o Gabriel Jesus, por isso que o Kaká foi embora, por isso que o Ronaldinho Gaúcho foi embora, deu lucro para o PSG e não deu lucro para o Grêmio. É por isso que esses jogadores saem cedo, porque o que acontece? O Hendrick, se for o jogador que todo mundo diz que e parece que ele tem um potencial extraordinário,
para ser realmente um grande jogador, ele assinou um contrato agora com 16 anos. Aí ele começa a jogar no Palmeiras. Primeiro ano ele vai mais ou menos, está se adaptando. No segundo ele arrebenta, no terceiro ele arrebenta. O empresário dele não aceita um novo contrato com o Palmeiras. A partir dos últimos 6 meses de contrato, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer time do mundo e sai de graça, que foi o que aconteceu com o São Paulo há pouco tempo aí, do jogador. Como é que chamava aquele ponto esquerda lá, Fabinho, Paulinho, que foi para a Inglaterra? O São Paulo foi obrigado a aceitar uma proposta do Arsenal para não perder tudo, porque a partir de hoje, de fevereiro, ele estaria livre no mercado. Então, toda aquela formação que o clube gastou, desde lá de trás, ele não pode usar. Então, tinha que ser, no mínimo, 5 anos, como diz a Lei Pelé. E mais, eu acho que devia ter uma cláusula de barreira para vender jogador. Já que a gente não pode com o dinheiro deles, devia ter uma cláusula. Você pode vender, sim, depois dos 23 anos, mas só 50%. Vamos ser sócio deles. Vamos correr risco se não der certo e vamos acertar. Quem ganhou dinheiro do Neymar? Você sabe quanto que o Santos recebeu pelo Neymar? 9.500.000 euros. Vou repetir. A maior revelação do futebol brasileiro desse século. 9.500.000 euros. Deu 17 milhões, mas tinha outros envolvidos, coisa. Até tinha gente do conselho que tinha participação de 5%, a tal de Teisa, um negócio absurdo, mas tudo bem. O Santos ficou com 9,5 milhões. Quem ganhou muito dinheiro com o Neymar foi o Barcelona, que recebeu mais de 200 milhões de euros quando ele foi para a França. Né? E daí o Neymar, muito bonzinho, falou, gente, dá um pouquinho da cláusula de solidariedade lá para o Santos, porque há uma cláusula de solidariedade até os 23 anos de formação. Só que os anos mais rentáveis da formação são justamente os últimos. Então, por exemplo, o Endrick vai para lá com 18 anos. De 18 aos 23, a formação será lá. Quem vai ganhar dinheiro num futuro, numa negociação futura, é o clube de lá. O Barcelona, hoje, se o PSG vender o Neymar, como está dizendo que vai vender, ele que vai ter a cota maior da transferência, porque os últimos 2 anos do Neymar foi lá. Então, foram lá. Isso é uma coisa, sabe, é um assinte contra o futebol brasileiro, contra o clube formador. É preciso uma lei mais rígida para proteger o clube, sabe? Proteger o clube. Isso é uma coisa. Então, esse tipo de propaganda, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é jogador do Real Madrid, não tem nada a ver com o Brasil. E o Rodrigo, idem. O Gabriel Jesus, tem um buraco idem. Mais embaixo ainda, viu, Lula? Além desses caras que já se consagram cedo, né? E estão no mercado. Casemiro é outro caso. Você pega a categoria de base, e não só de clube, mesmo escolinha de futebol. Eu moro do lado aqui do Nacional, e eu vejo, era o PSG, era o Barcelona, agora é sei lá que clube, que vem para cá e ensina os moleques de 10 anos de idade as questões táticas todas. Eu sou um sonhador, cara. O futebol, para mim, tem muito do lado lúdico, do lado de você ter uma bola ali. Eu não estou defendendo o jogador ser fominha, mas eu estou defendendo a criança brincar de futebol, desenvolver o talento, driblar a calçada. Até eu que nasci na quebrada do Itaim Bibi, nasci em berço esplêndido, joguei bola descalço, joguei bola no terrão, hoje até dentro da favela, e nada contra um conforto. Calma aí que estão me ligando aqui. Nada contra o conforto para quem... Vocês estão me ouvindo? Obrigado, me liga bem agora. Puta que pariu. Calma aí que eu estou desligando aqui a ligação. Voltei? Acho que eu voltei. Nada contra, né, você ter um campo legal dentro da comunidade, mas eu acho que estão tirando tudo que a gente tem, cara. Estão tirando tudo, que é aprender a driblar no meio-fio, é jogar descalço, bola de meia, sem tanta consciência tática, o mínimo necessário para distribuir os jogadores em campo. Então estão treinando um bando de robozinho, e só faz o que o professor manda. Eu não vejo um jogador, quer dizer, eu vejo alguns, mas são raras as exceções, jogadores em qualquer nível que você quiser, de qualquer idade, que desobedecem um pouco. A desobediência é necessária. O cara só faz o que o técnico manda, não vai na intuição. Não tem iniciativa. No final, o Brasil saiu da Copa por falta de iniciativa. Mas esse o jogador
O jogador faz o que o técnico manda, corre 10 metros, vai e volta, vai e volta. Quando aparece alguém que tem um pouco mais de iniciativa, e iniciativa não é ficar driblando todo mundo, é se movimentar. Tem um jogador que eu falei outro dia, o jogador Ângelo dos Santos, né? E tem 18 anos já. Ele está muito preso à lateral, ele não pode jogar preso o tempo todo na linha de lado. Ele tem qualidade para ir para o meio de vez em quando, para jogar. O Antony tinha esse defeito, continua tendo. O cara só sabe fazer uma coisa e só sabe usar um pé. Isso sabe, é falta de trabalho, falta de treinamento, daí vai para a base não tem trabalhado. E só para finalizar o assunto, em 2010, a gente estava fazendo uma entrevista com o Cruyff. O Cruyff, é claro, ainda vivo, né? Depois o cigarro acabou com ele. E o Cruyff era um amante do futebol brasileiro, ele adorava o futebol brasileiro. E ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele gostava de frases, né? Ele falou assim, vou dizer uma coisa para vocês. A maior derrota do futebol brasileiro não está no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Esse é o maior problema que vocês têm. E é verdade. Provavelmente você está citando 82, né? Que foi uma derrota do Futebol Arte. E aí... Não, mas ele falou isso pra gente em 2010. Mas ele devia estar se referindo ao passado, né? Ele o futebol brasileiro. Ele disse que o futebol brasileiro perdeu o jeito de jogar, né? Nós começamos a jogar do jeito deles. É a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter amiguinho da imprensa dizendo assim que não vai ter mais desfile de carnaval. Porque na Alemanha não tem, na Inglaterra não tem. Então, a gente tem que ter a nossa cultura. O boi-bumbá, tem que ter essa malemolência, inclusive até os nossos defeitos. É assim que a gente é. Se você tirar isso, não vai acontecer nada. Porque para correr, eles correm igual. Hoje, o Tostão falou um negócio maravilhoso outro dia. Hoje o pé duro joga, porque tem menos responsabilidade. Ele pega a bola e entrega a 3 metros. Então é muito complicado isso. Então a gente embotou o jogador. Qual o nome do técnico lá do clube de português que contratou, acho que foi o Porto, né? Que contratou aquele menino que jogava no Palmeiras, o Kevin, que era o nome dele. Como é que era o nome dele? Estou com amnésia, né? Não lembro. Ele foi retirado do time porque o cara deu um drible. Ele falou assim, pensa, só porque é brasileiro, isso é coisa de brasileiro, ficar driblando aqui. Quer dizer, o cara está embotado, o cara não pode jogar, sabe? Então é muito complicado. Olha, o Paulo Sérgio contou uma história parecida comigo. Chico, desculpa, Chico, só um minutinho. Eu acho que eu tenho que liberar o Beto. A gente pode continuar mais uns minutinhos aqui, que eu quero fazer um ping-pong com o Lula. O Chico também vai fazer mais um questionamento aí. Beto, rezai por nós. Beto, dê a sua última palavra aqui no Confras em Ação com o Quartarolo. Depois, se você quiser, fica à vontade para seguir aí o seu rumo. E eu toco a bola com o Chico aqui mais um pouquinho. É muito bacana a gente conversar sobre esses assuntos, porque faz a gente pensar bastante, né? Eu, naturalmente, assim, pelo aspecto empresarial, eu entendo que tem que ter lucro no investimento. Agora, o lucro ficar, né, como o Lula falou, ficar só com o clube ou ficar mormente com o clube, e o Santos não consegue pegar uma boa parte do lucro do Neymar, por exemplo, isso acaba atrapalhando a vida do Santos. Haja visto a situação ruim que o Santos está hoje, está com dificuldade financeira e está refletindo nas 4 linhas. Então, agora, essas reflexões são muito bacanas. Então, eu tento aqui, como pessoa do mundo empresarial, eu tento montar um sistema aqui na minha cabeça onde contemple o futebol, contemple a arte, contemple a parte lúdica que o Ale fala e também contemple o lucro. Então, como fazer? Talvez uma solução, talvez uma boa sugestão seja o que o Lula falou, em vez de 3 anos, 5 anos. Que aí dá um tempo maior para o jogador se formar e, em vez de valer, sei lá, talvez... como o caso do o jogador do Palmeiras que acabou de ir para... Não, que acabou de ir para a Europa, para a Inglaterra, o Danilo. Em vez do Danilo valer o que pagaram por ele, quem sabe daqui a 2 anos ele não vale o dobro.
e muito provavelmente vai valer o dobro, principalmente jogando lá na Europa. Então, eu fico pensando nesses modelos de negócio. Como conseguir modelos de negócio e solução para essa situação. Como contemplar tudo isso e fazer de maneira que seja boa para todo mundo. Pelo menos melhor para nós brasileiros aqui. Né? Perder a identidade é uma coisa inadmissível. Se eu perco a minha identidade, quem sou eu? Então, se o futebol brasileiro, como o Cruyff, né, falou, o Lula comentou isso com a gente, perdeu a identidade, quem é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Melhor colocar quem, né? Porque a identidade é de pessoa. E ele coloca o futebol brasileiro como uma pessoa. E olha que legal. E, de repente, essa pessoa não tem essa identidade mais e acaba sendo um fake. Então, essas reflexões, enquanto vocês estavam falando aí, vieram profundamente na minha cabeça. Essa nossa conversa aqui vai refletir demais na minha vida, provavelmente vai refletir na empresa, vai refletir na O2 e vai refletir também em coisas que a gente pode... Oi, fala, Lê. Nada, eu só dei uma risadinha marota aqui, nada demais. E isso é muito enriquecedor para a gente. Enriquecedor na parte de nós fazermos essa reflexão e também muito enriquecedor na parte de reflexão feita, não ficar na preguiça de não tomar atitude. Pelo contrário, chegar a uma conclusão e tomar uma atitude essa que seja boa. É por isso que eu sempre faço esse tipo de pergunta, né? E agora? Como fazer para melhorar? Eu acho que talvez a primeira pergunta que eu fiz para o Lula, né? Como fazer para melhorar as coisas? Então, eu saio aqui do nosso encontro muito contente. Tem um outro compromisso lá, como o Ale falou, lá na igreja, que nós vamos dar aula de catequese agora. Mas eu vou com isso na minha mente, agradecendo vocês por oxigenarem tanto, mexerem tanto com a minha cabeça. Um grande prazer estar com o Chico, estar com o Ale, estar com o Lula. E eu vou... Alguma coisa mexeu aqui dentro. Alguma coisa não, muita coisa mexeu aqui dentro. Isso porque não se deve misturar futebol com religião. Vamos falar um pouquinho de política? Não. Isso não quer dizer que a gente esteja sempre certo, né, Roberto? Mas é bom colocar os temas, quanto mais discutido, melhor. Né? E eu tinha um diretor na Rádio Alvorada, seu Caldeira, que falava isso. Toda vez que você escrever, quando eu falei aí que eu escrevia, ele falava assim, bota uma palavra diferente, pega o dicionário e bota. Eu não tinha uma formação tão boa assim. Eu falei, mas seu Caldeira, por quê? Ele falou assim, porque a gente tem que fazer as pessoas a pensarem na língua portuguesa. A nossa obrigação é fazer pensar. Isso não quer dizer que a gente seja certo. Então, basicamente, é mais ou menos isso. Vamos discutir, vamos pensar. Isso não quer dizer que tudo que eu falei, o que eu penso, está correto. Entendeu o que o Cruyff falou? Mas você tem que pensar na situação. Exatamente. Obrigado. Sensacional. Tchau, Beto. Um abraço, Tchau, Betão. Um beijo para você. Pessoal, até já. Chico, vamos encerrando aí, você bate mais um papinho, depois no final eu vou fazer um ping-pong rápido aqui com o Lula, sobre a carreira dele, tá? Eu já vou falar com o Lula, agradecendo ele pela participação. É sempre bom estar com você, como sempre estivemos juntos, né, nesses últimos 40 anos aí, para lá e para cá, correndo atrás da notícia, e é assim que eu espero ver você de novo fazendo isso, que você é muito bom, e não desanime não. As coisas podem mudar da noite para o dia. Então, eu quero agradecer, um grande abraço ao Silvestre, e estou muito contente por causa da nomeação do Rafa, espero que dê tudo certo, né? E aí a gente conversa. O telefone está tocando aqui, todo mundo ligando para mim, não sei o que é, preciso atender. Então, um grande abraço para vocês, um beijo, obrigado, Silva, e amanhã estamos lá, tá? Amanhã eu vou na Gazeta, tá? Beleza, Chicão, um beijo para você. Um prazer. Deixa que eu arremato aqui a história. Grande beijo. Tchau, tchau. Valeu. O Dudu que tá, viu, Lula? O Dudu é um menino que tá lá no sul de Minas, que ele faz a coordenação de todo esse nosso trabalho. Ele separou umas imagens aí. Ô, Dudu, vamos soltar aquelas imagens do Luiz Carlos Quartarolo? Vamos lá.
Olhando aqui pelo quadrante da esquerda, no alto, ali é Rádio Jovem Pan, né? Já deu para matar pelo Milton, pelo corte do estúdio. Quem está com você aí, Lula? Rapaz, Milton Neves, Flávio Prado. Quem é a menina? Ah, o Flávio lá no fundo. Tem umas crianças também, se não me engano. A outra tá o falecido Carbone, um cara maravilhoso, um dos melhores chefes que eu já tive. A Tatiana Ferraz, né, que é a esposa do Agostinho Teixeira, eu, né? Esse de bigode. Nessa foto do alto, no canto direito da tela, né? Isso, exatamente. E embaixo ali, uma foto mais antiga, em preto e branco. João Antônio de Carvalho, Flávio Prado, Nilson César, Milton e esse que vos fala, de bigodinho. De bigodinho. Aqui tem uma que aparece também, o Vanderlei Nogueira sentado ali ao meio. Vanderlei Nogueira, eu estou à direita, normalmente eu fico à esquerda, mas hoje estou à direita. E à esquerda é o nosso grande Luiz Carlos Pereira, que eu estou com saudade dele, estou tentando falar com ele. Ele teve um problema de câncer, foi afastado há muito tempo. Parece que ele se mudou para o interior. Outro dia o próprio Oliveira Andrade queria falar com ele também. O Carbone também fez a foto. Eu não estou enxergando direito, da minha miopia. É que a foto está pequenininha, né? A gente hoje em dia está acostumado com essas mini telinhas, né? O operador de rádio, né? Da Jovem Pan, por muito tempo. O Luiz Carlos Pereira, o cara que fez Copa do Mundo comigo, um cara maravilhoso, gente fantástica, né? Sim. Quem será ali? O Flávio Gomes? Não, acho que ainda não estava lá. Não sei se é o Israel Gimpio ou o Carbone de novo. Eu não estou enxergando também, está muito pequenininho para mim aqui. Pequenininho. Vira aí, aê, garoto, Dudu. Eu acho que é o Flávio Gomes, viu, cara? Rapaz, do seu lado. É o Flávio Gomes, do seu lado ali. Flávio Gomes, do meu lado. Grande Flávio Gomes, hein? Atrás, acho que é o João Antônio, né? Carbone. Eu não estou identificando esse de óculos aqui. Acho que não é o menino lá da Band, como é que chama ele? O Carlos Fernando? Será? E a Tatiana Ferraz. Acho. Não reconheci. Vira a página aí, Dudu. Um abraço ao Carlos Fernando, que é um cara maravilhoso também. Aí o Lula bem acompanhado de 3 senhoras. A do meio é a dona Creuza, que é minha esposa, né? Essa aqui é a minha filha, não é? Acho que é a Aline. E a outra é minha tia, que é a Elaine. E eu, já velhinho, eu e o Silvério fizemos um trabalho legal na Jovem Pan. O Silvério é um dos melhores caras que eu conheço, né? Silvério tem uma virtude fantástica que eu aprendi com ele, viu, Silvestre? Era um cara que, se eu discutisse com você, por mais que eu gostasse de você, eu ficava um mês remoendo, né? O Silvério é um cara que você discutia com ele, daí 15 minutos ele falava assim, vamos tomar um café, vamos conversar, e acabava tudo, né? Eu melhorei muito, agora só fica uma semana, mas por culpa do Silvério. Você que ganhou 3 troféus ACESP como melhor repórter de rádio, é isso? Foram 3? 3, um como vice em 2013, o Pretzel foi o primeiro colocado, e há poucos dias recebi o troféu Eli Coimbra, né, que é um repórter fantástico da história da TV, né? Ele está nessa foto aqui, ó, nessa foto no canto esquerdo embaixo, é o Eli Coimbra, o primeiro, tá meio cortado, mas é ele. Ao lado do Galvão Bueno. Olha o time, cara. Meu Enio Rodrigues, não é isso? Enio Rodrigues. Fui vice-presidente do Enio Rodrigues da CESP. Aí tem um rapaz ali que eu não estou conseguindo enxergar daqui, ao lado do Milton Neves. Deve ser um anjo ao lado de Deus. O Milton Neves vai nos matar por causa disso. Grande Milton Neves, um dos maiores também, um cara que eu devo muito, um cara que ajudou demais na minha carreira. Cara, eu tô me vendo olha ali, essa foto, cara. Juarez Soares, Zé Silvério, o Luiz Carlos Quartarolo. Tem 2 que eu não consigo identificar aí. É verdade. Quem sabe se aumentar um pouquinho. E ali a gente no Cotton Ball, sou eu e quem? O Milton? Copa de 94, isso aí, com certeza, 94. O centro de imprensa ficava em Dallas, bem ao lado do Cotton Ball, né? E aí a gente viu de perto Brasil e Holanda. Brasil 3, Holanda 2. Que jogo. Aquele gol mágico do Branco batendo falta, que o Romário tira a bunda da frente e a bola morre no canto, né? E aquele lançamento do Aldair para o Bebeto, lá para a esquerda. Numa falta cavada pelo Branco, que nem era para jogar, né? Você vê como é o destino no futebol, né? E na vida. Não, e no dia 4 de julho, né? No dia do aniversário dos Estados Unidos, da festa dele, né?
fundação. Não, esse jogo foi contra os Estados... Ah, tá, a expulsão do Leonardo. Do Leonardo, e aí a gente falava, e agora? Achava que o Branco, né? E tanto é que naquele jogo entrou o Cafu, o Branco ficou nervoso, o Miller já contou essa história, né? E daí, quando o Branco foi jogar contra a Holanda, havia uma desconfiança, né? A gente temeroso, né? Porque era Overmars, não sei o que lá. Ah, será que ele vai segurar? O cara não apareceu no jogo, Silvestre. Ele deu um nó no cara e ainda atacou e fez gol e foi o melhor em campo, na minha opinião. Verdade. Sofreu uma falta que ele começa a fazer a falta, né? Ele começa fazendo falta e depois vira a falta contra ele. Graças a Deus não tinha o VAR. Assim, ele fala assim pro árbitro, espera, marca aqui. É daqui que eu quero. Tem mais alguma coisa aí que você separou, Dudu? Tem. Ah, Lula, você tá de papagaio e de pirata nessa foto aí do Santos. Isso aí é Copa União. Pelo patrocínio, todos os times tinham Coca-Cola, os gramados com Coca-Cola. 87, o Campeonato Brasileiro que virou a Copa União, e você tá ali de papagaio e de pirata atrás de algum jogador do Santos, hein? Pra você ver como é que era aquela época. A gente entrava no campo, né? Para entrevistar jogador antes do jogo, no intervalo e no fim do jogo, e depois ia pro vestiário, né? E daí que você vê, a gente falou sobre isso, né? Que essa nova safra do rádio, da televisão, enfim, da imprensa, né? Uma vez eu estava no Palmeiras conversando sobre esse assunto e falando das nossas entradas dos vestiários, nego tomando banho, você entrevistando o cara, né? Principalmente quando o time era campeão, né? Jogavam cerveja na gente, água na gente, né? E aí tinha uma menina, que eu não vou falar o nome, que era lá do Rio Grande do Sul e trabalhava numa grande emissora aqui em São Paulo. E ela falou assim, eu nunca ouvi falar disso, não. Eu falei, bom, tá bom, então faz de conta que eu não sei. Aí tô eu, né? No Fundo Verde do Futebol em Rede, que é o programa que eu tenho lá com o grande Fábio Seródio, né? Aí eu com o microfone da PAN, né? Já deu para ver. Rogério Assis, Tatá Muniz, um dos maiores repórteres da televisão brasileira. Acho que me deu muitas oportunidades. Aprendi muito com o Tatá no começo da minha carreira no esporte. Com ele, o Cajuru me deu o microfone e o Tatá me conduziu. E ele dizia que ele se via em mim em alguns momentos, e isso me enche de orgulho, porque eu achava ele um puta de um repórter, cara. Não, monstro. Meu amigo até hoje, ele tá certo, na comparação tá muito certo, você tem muito dele. O Tatá é um dos grandes amigos que eu fiz na vida, né? O Rogério Assis, que está aí na foto também, grande narrador. O Tatá, juntamente com o Eli, acho que foi a maior dupla que eu vi, também teve o Flávio Prado numa dupla com o próprio Eli. O Fiore Gilhote, que eu nunca trabalhei com ele diretamente, mas era muito amigo dele. Zancopé Simões. Esse é o Zancopé. Zancopé Simões, grande voz do rádio. Você acha que o rádio, Quartarolo, já encaminhando aqui para o final, vai para o ping-pong, o rádio perdeu um pouco da magia pela imagem, porque o rádio virou TV, ou não tem nada a ver? Rapaz, é difícil para a gente que é egresso daquele rádio, né? Do rádio que fazia a imagem na cabeça do ouvinte, né? O narrador, ele fazia do jogo, e o cara imaginava o jogo, né? E uma transmissão de futebol é um negócio assim absurda, né? Porque se você for analisar, é quase que um desfile de escola de samba, né? Que é uma ópera em movimento, né? Por isso que eu dou tanto valor, embora eu não entenda nada de samba, mas é um negócio maravilhoso, né? Tem uma hora, um desfile, tudo sabe certinho, samba. E a jornada esportiva era isso, né? Grandes jornadas, né? Então, a gente vem desse rádio. Agora, o novo rádio é o que está aí, né? Então, sei lá, eu fico meio assim, olhando, não entendendo às vezes, mas as minhas filhas, que são mais jovens que eu, com certeza, né? E que mexem com internet e rede social melhor que eu, elas falam, pai, esse é o novo rádio. Mas o que eu tenho que fazer diferente? Bom, você tem que aprender um pouquinho a mexer com essa digitalização. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Sim. Como diz o grande amigo Roberto Cabrini, para mim, o maior repórter investigativo do país, e talvez um dos maiores da história, ele sempre diz o seguinte, né? Enquanto você tiver uma grande história, você será visto e ouvido. Então, o rádio tem muito disso, né? Você vê como era importante manter, talvez, o sigilo da imagem do comunicador do rádio. O meu avô, quando apresentava os programas de televisão, certa vez ele convidou o José Silvério. Eu posso estar enganado, mas quase certeza, anos 80, para fazer o Esta é Sua Vida do Zé Silvério, ou algum programa em que ele ia apresentar o Zé Silvério.
o Zé Silvério foi de máscara. Para não revelar a identidade dele. Eu não sei se por conta de tique nervoso, que o Zé Silvério tinha uns tiques nervosos, né, para falar, ainda, né? Se era uma questão pessoal dele, ou se era para realmente segurar, não revelar a imagem dele e perder um pouco do encantamento. É o suspense, né? Sei lá. Deve ter, né? Realmente. E tinha muita coisa, né? Na minha época, eu imagino Pedro Luiz, esses caras, né? Grandes nomes do rádio, coisas maravilhosas. Na nossa época, já a nossa cara aparecia mais, às vezes, na mídia ou nos jornais. Mas muitas vezes você ia fazer uma compra, né? E depois que eu fui para a PAN, eu voltei a ser Luiz Carlos Quartarolo, né? E a PAN era um canhão, realmente. E daí você oferecia, você mostrava o cartão para pagar, o cara... O senhor é o da Jovem Pan? O senhor é parente daquele da Jovem Pan? Ou pela voz, né? Pela voz reconhecia. Tinha muito disso. E esses dias eu fui almoçar num restaurante e tinha um cara do lado que ficava me olhando o tempo todo, né? Não digo que fiquei incomodado, mas caramba, né? E eu e minha esposa almoçando. Daí o cara falou assim, puxa, me desculpa, cara. Eu já entrei aqui na internet e estou vendo que é o senhor. O senhor é Luiz Carlos Quartarolo, não é? Sou. Pô, desculpa, eu queria tirar uma foto com o senhor. Então, essas coisas ainda acontecem, né? Eu fico imaginando com uma grande celebridade como é isso, né? Porque eu não vou dizer que fica importunando, inoportuno, mas o cara tem que ter, sabe? Porque eu lembro do Pelé, né? O Pelé não almoçava, não jantava em público, nem tomava café, coitado. E ele atendia todos, né? Então, eu fico imaginando. Impressionante. Meia dúzia de perguntinhas para a gente arrematar aqui, Lula. Maior cobertura da tua vida? Maior cobertura da minha vida, tem duas que eu coloco num nível muito alto. A da Copa de 86, pela Rádio Record, que nós tínhamos pelo menos um repórter em cada jogo da Copa. Eu achei isso um negócio extraordinário e tive a sorte de ver Maradona jogando ao lado do gramado e ver os treinos da Argentina com Maradona no Clube América do México, eu e Cândido Garcia, eu pela Record e ele pela Jovem Pan. Ele pegava carona no carro da Record e eu dava carona para ele todo dia, um cara mágico. Record e Jovem Pan, vamos dizer que nasceram da mesma matriz. Da mesma árvore, né? Mas havia uma concorrência ainda. Tanto é que o Tuta nunca soube disso, né? Mas eu dava carona para ele. E outra cobertura que eu achei que eu fui bem, porque eu estava sozinho no Japão em 2012, na vitória do Corinthians, né? E naquele dia eu me tornei corintiano, porque eu dizia o seguinte para o Tite: você precisa ganhar um torneio importante. Eu falava isso na Libertadores, porque você tem que carimbar sua carreira. Eu sei, até hoje, eu acho que o Tite é um técnico extraordinário, com erros e acertos. E ele falava, pô, Quartarolo, Libertadores é traiçoeira. Eu falei, não, você tem que ganhar uma competição importante, marcante para a sua vida. E daí, quando fui para o Japão cobrir o Mundial, também para mim foi excelente a cobertura. No contra-horário, o rádio aberto o tempo todo para a gente. Consegui fazer matérias que nem eu imaginava fazer. E realmente, o seu Tuta foi um dos melhores patrões que eu tive. Se perguntar para o Flávio Prado, que é seu amigo, ele vai dizer isso. E eu voltei a quarta-feira, após o Mundial, quando eu entrei na redação, o seu Tuta veio ao meu encontro aplaudindo. Show, 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 show. Falei, tá vendo, seu Tuta, como foi bom eu ter ido? Falou, não, o seu trabalho foi magnífico. Para mim foi ótimo. 2 dias depois, ele falou, passa lá no Tavinho, que o Tavinho não era o cara que pagava, mas a gente recebia direto no banco. Passa lá que tem um presentinho para você. Era um envelope com quase outro salário. Então, ele fazia muito isso. Então, bicho, você ganhou bicho. Ganhei bicho. Eu ganhei o 14º salário. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa, ter esse dinheiro aqui a gente vai gastar, o outro deixa lá. Mas era um negócio sensacional e eu senti que eu fiz um trabalho legal. Fiz coisas legais e também já errei muito, né? Mas essas duas foram marcantes para mim. Teve aquela entrevista com o Roberto Carlos quando ele foi assaltado. Então eu ia te perguntar, a maior entrevista, eu digo maior, mas pode ser melhor também. Aí você usa o adjetivo que você quiser. Né? E o maior ou melhor entrevistado. Rapaz, a maior entrevista que mais repercutiu talvez tenha sido essa. Né? Eu estou entrevistando o Roberto Carlos e o cara foi assaltado, né? Ao vivo, né? O cara batendo, batendo no vidro, abre aí, ele estou sendo assaltado. Foi matéria mundial, né? Então foi muito legal. Muito legal para mim, né?
Mas ele também depois morria de rir, né? Repercutiu demais, inclusive no Jornal Nacional mostraram toda a matéria, né? E aquilo que o Chico falou, né? A Rede Globo, eu não considero a Rede Globo a melhor TV do Brasil. A Rede Globo é uma das melhores TVs do mundo. As pessoas não sabem disso. É uma das melhores do mundo. Então, quando vocês fazem as matérias que vocês fazem e conseguem aparecer mais que a Globo ou igual à Globo, é um negócio assim impressionante. Só mostra a capacidade de trabalho que vocês e outros companheiros têm feito aí. É isso mesmo. E o maior entrevistado que eu tive, sei lá, rapaz. Eu vou botar o próprio Maradona, porque eu consegui fazer umas matérias com o Maradona no México que eu não imaginava, viu, Silvestre? Eu dei uma de Alexandre Silvestre no jogo Argentina e Bélgica. É verdade. Porque o Ari Borges, grande Ari Borges, levou para lá um monte de revista Placar, né? E ele me dava as revistas quando eu recebia. A gente ficou no Crown Plaza, na Passeio de la Reforma, a principal avenida da cidade do México. E, como eu disse, a gente viajava muito. Nesse jogo aí, o jogo foi no Azteca, eu já tinha feito o jogo Argentina e Inglaterra, que o Maradona fez chover. E nesse dia, ele fez os 2 gols contra o FAF da Bélgica, jogando uma partida extraordinária, né? E eu tinha um monte de regalos, né, de chaveirinho da Record na época, e muita revista do Placar. E eu ia sempre na sala de imprensa, já que eu estava sendo presente em todas as salas, e tem aqueles voluntários, os mexicanos, e tinha uma menininha que ficava na porta onde os jogadores entravam para dar coletiva. E se eu estiver me alongando muito, me corta, hein? Não, fica à vontade. Aí essa moça falou assim, ei, brasileño, Diego não viene. Eu falei, como não vem? O cara matou o jogo. Não, está lesionado, não sei o que lá, la rodilla. Eu falei, caramba, como que não vem? Eu falei, e como se pode falar com o Diego? Eu falei, tiene que passar por esta puerta. Falei, assim. Aí estava eu, um cara da rádio Rivadavia e outro do Clarim. Os caras querendo falar com o Diego Maradona. Eu falei, tem uma placar para ela. Ela abriu a porta. Descemos. Aí tem a outra porta. Eu fui distribuindo regalos até chegar na porta do vestiário. Fui comprando. Porque o mexicano é um povo muito pobre, muito parecido com o nosso. Ele gostava dos brasileiros. Aí, quando chegamos na porta do vestiário, não tinha mais nada. E tinha um cara de 3 metros de altura, né? Assim, falei assim, caramba, ferrou. Aí eu falei pro cara da Rivadavia, amigo, eu já trouxe vocês até aqui agora, é com vocês. Não pode. Bom, Copa do Mundo já era chata naquela época, era mais aberto, mas hoje seria impossível. Nisso, abre-se a porta e sai Julio Grondona, presidente da AFA. Aí os caras, senhor Julio, por favor, senhor Grondona, necessitamos falar com Diego. Para eles era Diego, para mim era Maradona. Quando a porta se abre mais, o Maradona está tomando uma Coca-Cola, vamos fazer um comercial, pode anunciar aqui que o Silvestre garante. Estava tomando uma Coca-Cola, a imagem está na minha cabeça até hoje, com o pé esquerdo encostado na parede, sabe? Assim. Aí os caras, ele conhecia os caras, não a mim. Eu tinha falado com ele algumas vezes, mas claro que não sabia. Aí os caras, precisamos falar. Não, sim. Aí, cara, foi fantástico. Porque eu fiz uma matéria para o Brasil, né? Que rádio não tinha, nem, né? Aí, cara, eu perguntei sobre o Pelé, ele falou, foi a única, eu até tenho isso gravado, né? Que ele reverencia o Pelé, não, o Pelé está em outro, né, nível, aquela coisa toda, que ele era o Pelé daquela Copa, né? E foi muito legal, porque quando eu voltei para o hotel, e você vai entender isso, né? E você é um repórter que dá uns furos aí, dá boas matérias, e as pessoas te ligam depois, Silvestre, me ajuda aí, o telefone, aquela coisa toda. Aí estou chegando no Crown Plaza, né, depois de meia hora, passei a matéria, aí nunca mais me esqueço de uma frase do Edson Scatamaca, que era meu chefe na época, falou assim, Quartarolo, agora você pode fazer cagada por uma semana, porque depois dessa, né, tá tudo ótimo. Aí, cara, cheguei no Crown Plaza, tinha um monte de repórter praticamente do mundo inteiro querendo saber que Diego falou, porque ninguém tinha nada dele. Os caras não queriam nem a sonora, queriam saber o que ele falou, qualquer coisa, né? E daí alguns jornais, inclusive da Europa, deram crédito ao repórter. Foi muito legal para mim, né? Então, puta furo maravilhoso, fora a aventura, né, de ter essa história para contar. Aí depois da Copa de 94,
no dia que ele foi pego no doping, eu estava lá também, né? E daí ele ia fazer um pronunciamento em Dallas. Aí eu falei, bom, vamos lá. Eu e Carlos Lima, eu sempre dando carona para os caras, né? Vamos lá, Carlos Lima era da rádio. Aliás, Carlos Lima, se eu não assumido, eu ligo para você, você não atende. Puta, cara maravilhoso, fala 5 línguas, uma voz bonita, né? E tá fora do ar, né? Aí, cara, aliás, um baita de um convidado para você também. Aí nós fomos, né? Até o hotel onde estava a Argentina concentrada, que ia jogar, acho que contra a Bulgária ou algo assim. E já sem o Maradona, né? Porque estava dopado, vamos dizer assim. Aí, cara, ficamos lá. Que pegar é lucro, né? Você sabe como que é. O mundo querendo falar com o cara. Aí, cara, fiquei atrás de um sofá. Pô, e o Maradona veio e sentou no sofá. Tem uma foto minha na internet, minha e com outros companheiros, né? Com um gravadorzinho assim, pegando a palavra do Maradona. Quer dizer, é um negócio absurdo. Ele só me deu sorte, né? Então, e eu vi o Maradona jogar, acho que o Pelé jogou muito mais que ele, mas acho que entre Messi e Maradona, eu sou Maradona. Até por tudo isso. Ah, eu também. Para mim é o número 2 da história. É o Maradona. O Messi briga, é maravilhoso, mas para mim o Messi briga em outro patamar, um pouquinho abaixo. É Pelé, Maradona, ou uma outra prateleira de gênios. Aí tem os craques, os super craques, os craques bandeira, os extra séries e assim por diante. Você já tomou invertida no ar e já deu muitas invertidas também. A briga ao vivo, aquela que te marcou. Teve várias. Eu brigava muito com o Felipão, né? Mas eu gosto do Felipão e ele também nunca teve raiva de mim, não. A gente tinha um outro comportamento na época, viu, Silvestre? Era mais como o Silvério, né? A gente não levava para frente, né? Sim. Mas morre no campo, né? Morre no campo. muito de frente com os caras, com ele, com o Tele antes. Né? Eu fiquei 11 meses sem falar com o Tele, né? Discutir com o Tele. Então, tem essas coisas, né? Aquela treta, eu achei que você fosse falar da treta com o Romário, que foi uma que marcou, pelo menos para mim, né? Você duelando com o Romário. Eu fui muito feliz ali, porque, na verdade, eu só falei, pô, porque todo mundo estava passando pano nele, né? Ele agrediu o Andrei, né? Aliás, o Andrei é um idiota, né? Se eu sou o Andrei, já sabia eu tava que nesse jogo, ele atravessa o gramado todo para dar uma porrada no próprio zagueiro do time. E o zagueiro fica quieto, porque a partir daí ele não ficaria mais no Fluminense, concorda? Dá uma porrada nele também, né? Mas tudo bem, faz parte. O Andrei até foi muito elegante, né? Aí ele me chamou de cego, um monte de coisa, mas aí realmente repercutiu. Mas teve muitas, né? Teve aquela do Filipão lá em Curitiba, que ele demorou para atender a gente. Tem o Luxemburgo também, eu brigava muito com ele. Mas eu não tenho mágoa dos caras e acho que eles também não têm em mim, não. Eu trava muito direto, né? O Dodô, por exemplo, que é muito meu amigo, que é um cara maravilhoso, né? O cara dos gols maravilhosos, jogando no Palmeiras caindo. Eu falei assim pro Dodô, onde você acha que você vai com essa indolência toda? Ele falou assim, pô, indolência também é demais, né, Quartarolo? Eu falei, pô, você não corre, caramba. Então eu tinha essas coisas, né? O Carlão, que jogou no Juventus, que era muito gente boa, meu amigo, foi lateral esquerdo do Palmeiras, teve um Juventus e Palmeiras no Pacaembu, que o Minelli reclamando que o Juventus não saía lá de trás, time do Milton Buzetto, né? Aquela coisa toda. E eu cheguei no Carlão, falei, ô Carlão, você gosta de futebol? Eu falei, eu gosto. Por que vocês não jogam, então? Eu falei assim, porque o técnico mandou a gente ficar aqui atrás. Ele podia ter me dado uma porrada. Então tem histórias assim, que não com grandes nomes, mas eu era um puta chato também, né? O Pinheirense batia até na mãe, mas na sombra. Aí o Pinheirense, num jogo, batendo em todo mundo no Canindé, eu cheguei, pô, Pinheirense, você fica batendo em todo mundo, hein? Sai da frente que eu vou bater em você também. Eu saí, né? Saí, ele era violento demais. Então tem essas historinhas paralelas que não envolvem tanto os grandes nomes, mas é muito, muito gozado. Teve uma do César Sampaio, que acho que você já me ouviu contar, que é muito engraçada, porque eu sempre fui muito amigo do César Sampaio. A gente viu o César começar no Santos, de ponta direita, camisa 7. Falei, você era um péssimo ponta, viu, César? E grande jogador, e gente extraordinária, né? E teve aquele jogo São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, que ele fez o pênalti no Euler. O Euler ia entrar na área e puxou. E o João Paulo de Jesus, não era João Paulo Araújo era o árbitro, que era inclusive lá da minha Piracicaba. Não deu o pênalti.
O São Paulo reclamando daquela coisa toda. Foi num dia que o Edmundo queria bater no Vanderlei Luxemburgo, foi um inferno. Aí, quando ele está saindo, embora fosse Libertadores, a gente ainda ficava no gramado. Aí vem vindo o César Sampaio. Né? Eu falei, César, você fez o pênalti no eu, né? Ele falou assim, o árbitro não marcou. Né? Tirou. Eu falei assim, Sampaio, você é atleta de Cristo. Você é um homem de Deus. Você não pode mentir. Ele falou assim, tá bom, Quartarolo, eu fiz o pênalti. Pô, foi embora. É o talento, o tato, né, cara, para desarmar o entrevistado. Aí, quando eu cheguei no Palmeiras para fazer o treino, cara, o Luxemburgo tá... Vem cá, Lula. Como é que você pergunta aqui pro garoto, pro Sampaio? Agora, qualquer coisa, vão dar pênalti. Eu falei assim, ô, Vanderlei, para com isso. Ninguém vai dar pênalti. O César Sampaio não bate ninguém, puta cara limpo, né? Não machucou ninguém na vida. Machucou uma vez o Cafu, quase alijou a carreira, mas o Sampaio falava, eu bati em muito amigo, mas também apanhei de muito amigo, né? Faz parte. Aí eu falei assim, ô, Luxa, não fica preocupado, não. Pô. E outra, né? O João Paulo Araújo não viu porque ele estava atrás do César Sampaio. Só viu as costas do César. Ele puxou a camisa do Euler. Se é o VAR, hoje daria, né? Aí ele falou assim, é claro que ele viu. Eu falei assim, peraí, então vamos conversar diferente. Lula, esquece, Lula, esquece. Eu falei, tá bom. Então tem essas coisas que são maravilhosas, né? Mas dá para conversar 10 horas. Posso contar uma minha agora? Vai me empolguei antes da última pergunta para você. Eu dei uma de Lula. Algumas vezes eu fui Lula também, fui Quartarolo, mas tem uma que eu não me esqueço, que essa aí eu fui muito burro. São Paulo tricampeão brasileiro. Já, viu? São Paulo tricampeão brasileiro, agora com o Muricy Ramalho. Agora, né? Eu, saudosista, achando que faz pouco tempo. Lá em Gama, lá no Gama, né? São Paulo jogou lá, toda aquela troca da arbitragem, do ingresso da Madonna, não sei o quê, o São Paulo vai. O time não era maravilhoso, mas era um time muito competitivo, né? Do Muricy Ramalho, sendo tricampeão pela primeira vez. O Muricy teve gol impedido. Teve a troca do juiz. Eu sou São Paulino declarado. Naquela época nem era... Eu ainda estava... Eu não tinha o espaço que eu tenho hoje, vai. Mas, enfim. E eu estava num dilema, porque, assim, eu procuro não misturar, né, a paixão pelo time, que diminuiu muito com o tempo, mas, enfim. E eu queria fazer a pergunta. E eu tinha que fazer logo, me livrar daquela maldita pergunta, porque trocaram o juiz na calada da noite, o anterior... estaria comprado, entre aspas, ou, enfim, era um cara lá do São Paulo, né, porque ganhou o ingresso da Madonna, o gol foi impedido. Primeira coisa, eu entro no gramado ao vivo, a gente fez uma programação ao vivo à tarde, no domingo, eu consegui entrar no campo com o meu cinegrafista, o Muricy chorando, batendo no peito. Aí eu venho comigo, Muricy, depois de tudo que aconteceu, o gol foi impedido. O Muricy, ele queria me matar. Ele falou, você torce pra quem? Você não vai manchar meu quieta. Aí vieram seguranças, assessores me tiraram dali. Ele, não, deixa ele perguntar. Pergunta outra. Vem de novo. Ele estava possuído. Eu só queria ter me livrado. Eu fui muito juvenil, para falar a verdade, apesar de já ser um cara com alguma experiência. Aí eu, não, Maurício, você é o primeiro tricampeão da história do São Paulo. Parabéns. Obrigado. Tal. Aí depois de tudo, ali passou aquele estresse do gramado. Aí eu colei no Juca, no assessor, falei, eu preciso falar com o Muricy. Eu tinha uma ótima relação com o Muricy. Aí eu, depois da coletiva de imprensa, onde eu acho que eu deveria ter feito essa pergunta com um pouco mais de calma, e não ali na hora do vamos ver da volta olímpica, o cara comemorando o tricampeonato, né? Eu nem fiz pergunta na coletiva, me encontrei com o Muricy numa salinha atrás ali, fui lá me justificar, pô, Muricy, você me desculpa, eu fiz a pergunta certa na hora errada. Foi a minha reflexão sobre o ocorrido. E foi muito legal, porque ele me abraçou, sabia que eu torcia para o São Paulo, e ali a nossa relação, que já era boa, ficou melhor ainda, porque ele entendeu o meu lado, que eu fui realmente juvenil, mas não quis o mal de ninguém, enfim. E, mas ele é um cara maravilhoso, né? A gente vai brigar muito nessa vida, garoto, fica tranquilo, tá? O Muricy é maravilhoso, o Muricy é um dos melhores caras que eu conheço, é o mal-humorado mais engraçado que eu conheço. É isso, eu chamava ele do garoto enxaqueca mais incrível, né, meu? Porque ele é demais mesmo. Gente boa. Lula, tirando o lado da amizade, hein, pra gente finalizar, maior narrador da história do rádio.
Para mim, Osmar Santos. Eu Empatamos nessa também. tive a sorte de trabalhar na Gazeta. Eu cheguei, o Pedro Luiz era comentarista. Silvestre, era uma aula para a gente. Né? Ali eu aprendi o que é começo, meio e fim, quando você está fazendo um comentário. Né? Uma pessoa muito acima da média. Eu fico imaginando o narrador que ele era, mas eu trabalhei, ele era comentarista. E um dos maiores elogios que eu recebi quando eu cheguei, é porque você pesca nas entrelinhas, né? E ele falou assim: Luizinho, eu queria ter um outro repórter igual a você. Eu falei, acho que é um elogio, né? E ele realmente era muito bom. E trabalhei com o Osmar Santos na Record, um negócio assim exuberante, excepcional, uma voz maravilhosa. Tive a sorte de trabalhar com o Flávio Araújo na Gazeta, um dos mais técnicos narradores que eu vi na minha vida, fantástico. O Silvério tinha muito dele, o Silvério era mais emocionante. O Silvério, um narrador que dispensa comentário, mas eu adorava o Osmar. E adorava o Fiore também, que foi o narrador da minha infância, que eu era amicíssimo dele, inclusive ele foi lá no interior, na casa do meu cunhado, participar de festa, ou seja, mas nunca trabalhei com ele diretamente. Então, eu tive essa sorte. E depois da Jovem Pan, não como narrador, eu convivi muito com um cara que eu acho que é gênio, é um gênio, chamado Joséval Peixoto. E a gente entrava, às vezes, lá no arquivo, o Rogério Assis fazia muito isso, eu também, porque é aprendizado, né? E a gente ouvia as narrações porque todo mundo fala do milésimo gol, do encerramento da Copa de 70, que ele fala, sabe, é uma poesia, né, em andamento, quando ele fala do Brasil campeão. Mas há várias transmissões, gols dele, que, olha, é incrível. Ele e o Osmar eram muito parecidos, né? Então, sabe, eu analiso dessa forma, né? E há hoje grandes narradores, né? O Rogério Assis eu acho um narrador diferente de todos, né? Ele consegue unir o antigo com o novo. O Ulisses Costa é mais da escola do Osmar, o Nilson César é da escola do Silvério, o José Manuel de Barros, que é um ótimo narrador, tem uma voz muito bonita, está na PAN, é da escola do Osmar, e assim por diante. Tem o Éder Luiz, que é um cara que corre no caminho dele, nunca trabalhei com ele, mas respeito. Mas se você perguntar o melhor, Osmar Santos. Osmar Santos. Então é isso, Lula. Eu acho que eu gosto mais de rádio esportiva do que de futebol. Eu sou apaixonado por futebol, mas o rádio vem antes. O Osmar Santos, nossa senhora, é assim um negócio que... Eu tenho fita cassete aqui, que eu de vez em quando... Hoje em dia se acha no YouTube, é mais fácil, né? Mas eu gosto de pegar minhas fitas cassetes, que eu gravava as programações do rádio, né? E ficar ouvindo o Osmar Santos narrar. Também tem vários outros narradores que eu gosto, o próprio Silvério, o Fiore, Bruno Fernandes foi um narrador extraordinário. Esse aí eu não peguei. Esse eu não peguei. Esse eu não peguei. Mas o Osmar Santos, ele transformava, cara, merda em ouro, velho. Vamos falar a verdade. E ele transformava o que era ouro em ouro 18 quilates, né? Porque, assim, ele pegava uma coisa e o que ele conseguia fazer na imaginação, na minha cabeça de garoto, velho. Eu, naquele abacateiro lá de Arujá, trepado lá com 5, 6, 7 anos, radinho de pilha, eu ficava ouvindo Osmar Santos lá no abacateiro, no sítio da minha avó. E aí depois eu imitava Osmar Santos no Campinho de Botão. Imitei você também, viu, Lula? Imitei você também. Você sabe, Silvestre, que o Osmar, ele falava isso, não sou eu que estou falando. Ele não entendia porra nenhuma de futebol. Já ouvi essa história também. Ele falava assim para a gente, né? Para mim, para o Henrique Guilherme, para os comentaristas. Eu não sei como é que vocês enxergam quem está jogando e quem não está, para mim, mas ele era um espetáculo, né? Ele era gênio, né? Aliás, o locutor é meio maluco, né? Gênio, né? E você sabe que quando ele foi para a Record, ele levou um Carmona, levou o Pascoal. Eu era repórter de primeiro time, tanto é que tinha ido à Copa em 86. E o Roberto Monteiro saiu, voltou para a Bandeirantes. Depois veio o Roberto Silva, também um cara extraordinário, aprendi demais com ele. Mas como eu já estava lá, eu fui parar, eu brincava que eu tinha de primeiro, segundo repórter de primeiro time, eu fui parar atrás do Paulo Edson, do plantão. Quer dizer, tinha 8 postos, mais o Paulo Trabalhei Edson com tesourinha. Isso, gente, voz maravilhosa. E eu aparecia menos, né? Porque tinha muita gente boa. E o Scatamaca também estava conhecendo a equipe, né? Eu fazia alguns jogos, cobria time. Daí um dia,
naquela época a gente tinha um posto na Federação Paulista de Futebol, lembra? Da Federação Sim. do Rio de Janeiro. Todas as rádios tinham uma linha lá. Assim como tinha nos clubes também, tinha uma caixinha lá, fazia treinamento todo dia, do lado do gramado, né? No Palmeiras era do lado do vestiário, no Corinthians também. Outros tempos, que deviam voltar, inclusive, até porque eu acho que a gente não atrapalhava. O futebol brasileiro era melhor e ganhava muito na época. Bom, mas isso à parte. Aí, cara, um dia o César Teixeira falou assim, Quartarolo, você pode me fazer um favor? Depois não. Olha, o Osmar era para apresentar aqui o programa de esportes às 18 horas, isso faltava uns 15 minutos para 6 da tarde. Ele está na rua, ele sempre chegava atrasado. Eu não sei se ele vai chegar, eu não tenho ninguém aqui para abrir o programa. Eu posso passar as manchetes para você fazer um giro, e tocando o programa, enquanto ele não chega, né? Tá bom? Você faz esse favor? Eu falei, vamos embora. Aí, pá, abri o programa. E na época eu tinha até muito ritmo, né? Aquele rádio de antigamente, né? E vamos para o São Paulo, e vamos para o Corinthians, e fui tocando o programa, de uma forma normal, né? Aí o Osmar chegou, rapaz. Aí chegou, era umas 6h20, 6h25, né? Aí o Scata falou assim, vai lá pro estúdio. Vai fazer o programa, pô. Assim, eu não. Não, vai lá. Não. Esse cara que está no ar aí vai apresentar o programa a partir de agora. Você viu o que ele está fazendo? Aí o Scata falou assim, eu estou ouvindo. Pô, aí ele fala para o Scata, fiquei sabendo depois pelo Loureiro, né? Ele falou assim, pô, você tem um cara desse na equipe e não me falou que esse cara sabe fazer? Pô, eu estou conhecendo a equipe. E o Scata era um cara fantástico, genial, né? E a partir daí eu comecei a voltar a recuperar posições, vamos dizer assim. Tanto é que nos últimos 11 meses de Record, eu transmiti praticamente todos os jogos com o Osmar, eu e o Oswaldo Pascoal. E só tinha um problema entre eu e o Pascoal, é que o Osmar falava que a nossa voz era um pouco parecida e tinha hora que ele não sabia quem era quem que estava chamando. E a gente corria de rir. E foi muito legal. Fiz toda aquela... Eu saí da Record em novembro de 89, né? Véspera da Copa de 90. Eu ia para a Copa, aquela coisa toda. E fui para a PAN. E toda a eliminatória, eu fiz todos os jogos com o Osmar. Eu, o Pascoal, o Henrique Guilherme, o Bafinha, né? Então, eu trabalhei esse tempo todo com o Osmar e percebi, né, o trabalho dele era um negócio assim, excepcional. E realmente ele me deu muita força. Né? Deus estava ali plantão aquela tarde, né? Me botou lá na Federação Paulista e, sei lá, ocupei meu espaço aos poucos novamente. Coisa linda. 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. Passou há pouco, né? Que dia que é hoje? Hoje é... há poucos dias. E estamos entrando na Semana do Repórter, se eu não me engano. Repórter eu gravei algumas coisas lá para... Repórter é a infantaria da notícia. É o cara que põe a cara na frente, é o cara que enfrenta, é o cara que vai lá, é o cara que toma porrada. Agora, como comentarista, eu fico lá enchendo o saco de vocês, para vocês irem lá apaiar dos caras. Mas o repórter é um negócio assim, o repórter que é o cara que ganha a batalha para que a equipe siga em frente, né? Então, eu falo que o repórter é a infantaria da notícia. Perfeito. Luiz Carlos Quartarolo, Luiz Carlos Santos, o Lula, o repórter Cascavel, que história maravilhosa de vida, de jornalismo esportivo. Para mim, talvez o melhor perguntador. E você com Vanderlei Nogueira fizeram, no meu entendimento, a melhor dupla, porque era o... Eu vou usar uma metáfora aqui, é que nem a dupla de policiais, sabe? Assim, sempre tem o bonzinho e o marvado. Então, o Vanderlei, aquele talento dele, né, para fazer metáforas do jogo, da descrição da jogada, muito sutil na hora de perguntar, e você já chegava com o microfone, tipo, faca no peito, mano. Aí dava muito certo, era maravilhoso. Completava. Não é? Um completava o outro. O Vanderlei é a essência do repórter. O Vanderlei faz tudo bem, né? Tem uma voz bonita, grande apresentador, um cara que realmente merece respeito. E eu trabalhei com ele muitos e muitos anos, fiz grandes jornadas com ele, mas isso que você falou é verdade. O Tuta que falava isso. É o Rogério Ceni e o Marcos. Perfeito. Ou o Messi e o Cristiano Ronaldo, sei lá. É o que senta na primeira carteira da sala, pertinho do professor, e pede para a turma do fundo, pessoal, vocês estão atrapalhando a aula, e o lá do fundão jogando papelzinho na turma, né? Um anarquista. Um anarquista.
Quartarolo, obrigado, cara. O papo era para ser de 1 horinha, nós estamos aqui a 1h54. Meu Deus! Por mim eu continuava, mas eu sei que o senhor tem que dormir, descansar, tem os netinhos para cuidar, os cachorrinhos para cuidar, a patroa aí para, né, botar na cama também. Um beijo para você, sou muito seu fã, obrigado. Em breve a gente vai estar de volta trocando ideia aqui ou na televisão, pode ter certeza disso. Me inspiro muito em você. Obrigado, Alexandre, obrigado. Você é uma das grandes figuras dessa nova imprensa, né? E aquilo que eu falei, eu respeito demais essa garotada que continua fazendo, apesar, sabe, dos problemas, das objeções, do trabalho contra, dos clubes, de muita gente, mas continua fazendo. Então é isso aí, vida que segue, estamos por aqui, acompanho muito o seu trabalho, parabéns. Um abraço ao pessoal da TV Gazeta, também lá o Osmar Garrafa merece, realmente, é um cara muito especial, um cara muito inteligente, e um grande companheiro, um cara muito competente. E o Chico Lang já saiu, a gente vai multar ele por ter saído mais cedo, né? O Roberto também. Mas um beijo para eles e para todos vocês. Desculpe se eu me alonguei muito em alguns assuntos, mas esses caras de rádio têm mania de falar demais, viu? Quase nada, né? A gente ganha a vida para falar, ó. Vou mandar para você, tá bom? Você, por favor, me escreva o seu endereço certinho aqui no WhatsApp, que o Beto Luiz vai mandar o Starbucks para você aí complementar a saúde sua aí, respiratória e da família, tá bom? Obrigado, viu? Um beijo.